Fala, galera do Chimbocano! Como é que vocês estão? Que prazer enorme mais uma vez aqui com vocês. E hoje é o 17º episódio. Caramba, meu. Como passa, né, meu? Como passa rápido essas coisas. E a gente aqui cada vez mais fazendo um programa melhor e melhor e melhor ainda para você. E esse é o meu objetivo aqui, do Daniel. É fazer algo bem bacana para que você curta muito assim o nosso conteúdo e os nossos convidados aqui. E hoje eu tenho um cara que já veio, mas um cara que vai trazer uma ideia hoje muito bacana e que todos nós passamos, né? Então, muita coisa bacana. Mas aguenta um pouquinho que eu preciso garantir o jabá, que é o que roda aqui, faz todas as coisas nossas acontecer, né? Porque tem que ter o faz-me rir, né? Então, e quem tem me feito rir aqui é a @VaiDeGuedes, a minha empresa aqui, junto com meus queridos, a Vitória e o Guilherme, e a gente consegue fazer uma empresa incrível e cada vez mais deixar as meninas cada vez mais bonitas. E para que você possa cada vez mais experimentar os nossos produtos, você vai achar onde os nossos produtos? Na @VaiDeGuedes. E também nós temos o www.vaideguedes. E lá é o nosso site, é a nossa plataforma própria. Você pode ir lá, acessar e fazer as suas compras lá. Tenho certeza que você vai adorar e vai comprar cada vez mais e vai indicar a gente. E hoje nós vamos ter brinde. Hoje nós vamos ter brinde da VaiDeGuedes. Então não perca, você que está aí assistindo ao vivo ao nosso programa, fique até o final porque nós vamos sortear 2 produtos aqui para vocês incríveis e eu vou fazer chegar aí na sua casa. Beleza? E também eu não posso aqui deixar de falar da Casa do Groove. Um estúdio maravilhoso aqui na Zona Leste, gente. Aqui em Guaianazes. E é rapidinho, do ladinho da CPTM. Aqui você vai falar com o Bruno e com a Carol. 2 caras que cuidam muito dessa empresa e fazem com todo carinho. E para você que quer soltar seu som, fazer sua mixagem e criar seu álbum, lá é o lugar. A Casa do Groove, você pode achar eles em todas as plataformas aí, que eles vão estar lá arrebentando para fazer seu som ficar top. E, gente, agora, quem faz a gente ficar feliz aqui é quando a gente pede, convidado, aquela pizza. E quem é que faz a melhor pizza aqui na Quebrada? É Pizzaria São Pedro, do meu brother Vinícius. Então, por favor, gente, ó, Pizzaria São Pedro, acompanha eles lá, dá uma moral, porque aqui na Zona Leste, ó, Itaquera, Guaianazes, Itaim Paulista, São Miguel, Cidade Tiradentes, aqui toda a galera não conhece outra pizza a não ser Pizzaria São Pedro. Então, por favor, já conheçam os caras lá e você que é da região aqui, você não vai se arrepender. Pode ir na Pizzaria São Pedro, é a melhor pizza. Beleza? Bom, hoje nada mais, nada menos, eu tô aqui hoje com Paulo Naves. Meu irmão, meu querido, mais uma vez aqui com a gente. Você, cara, é prata da casa, né, mano? Tô virando, né? Prata da casa. Hoje a gente vai trazer alguns assuntos aqui maravilhosos, mas é uma audiência nova, né? Tem muita gente aí que tá vindo já sua, mas também tem uma audiência que a gente criou aqui. E aí eu queria que você se apresentasse, Paulão. Cara, qual é a sua formação? O que você faz hoje? Tem muita coisa aí nesse meio. Eu queria que falasse quantos anos você tem, pai de quem, tal, tá sozinho, tá? Fala de você, amigão. Manda aí. Tá legal. Sou um jovem rapaz latino-americano, oriundo aqui dessa nossa gigante Zona Leste. Estudei no EPSG, que fala Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau. Caramba, cara. Vim aí, fui criado na igreja evangélica, né? Onde eu passei a maior parte da minha vida, há muitos anos. Onde nos conhecemos, né? Onde nós nos conhecemos. Faz 8 anos já que eu não frequento mais, por alguns motivos, né? Pessoais, mas assim, não tenho mágoas, nada, pelo contrário, foi algo que só agregou na minha vida. Trabalho desde os 13 anos de idade, então meu pai sempre me ensinou a ter muita responsabilidade, questão de trabalho, então só de carteira assinada, eu estava fazendo as contas aí esse ano, eu tenho acho que uns 17 anos de carteira assinada, ou 23, alguma coisa assim, é um bom tempo já. Então, sou um CLT, um cara comum, simples, né? Que vive como muitas pessoas estão assistindo agora. Não tenho nada de... Sou especialista em nada, mas no longo da minha carreira aí, me especializei em vendas, né? Sim. Essa é a minha área, eu sou um vendedor. Fiz vários cursos, além de me considerar aí um vendedor razoavelmente nato, como se diz. Eu fiz vários cursos durante a minha carreira aí, passei por algumas multinacionais, inclusive, né? Inclusive estou numa no momento. E é isso, eu sou um cara que gosto muito de praticar esportes, gosto de estar com a minha família, gosto de viajar, tenho várias histórias, quero depois contar uma história aqui que aconteceu muito engraçada comigo numa viagem. E teve uma outra fase da minha vida
agora que veio a paternidade, né? Tem o Samuel, meu filho de 9 anos, que tá ali sentadinho. E ele... Salve, Samuca! E onde deu uma virada de chave na minha vida também, porque eu acabei me separando da mãe dele quando ele tinha 1 ano. E aí eu tive que me virar sozinho, aprender a tudo, a cuidar de casa, a trabalhar fora, né? Virei aquele negócio e eu era vizinho deles na época lá e pegava eles sempre, dia sim, dia não. Então tive que me virar com comida, com dor de dente, com várias coisas. E foi aí que deu uma virada de chave já na minha... Foi uma primeira virada de chave para mim, onde eu aprendi a cuidar de alguém, porque até então eu sempre estava preocupado comigo mesmo, né? Entendi. Então saiu aquela questão do egoísmo, de tudo. E aí você quer trabalhar com mais gana, você ganha mais ambição, porque você sabe que tem alguém ali dependendo de você e alguém para você cuidar. Então isso foi uma coisa que me evoluiu muito como ser humano, o lance de ser pai mesmo. Fora toda a exigência que eu sempre tive no trabalho, sempre fui atrasado, sempre trabalhei com pessoas de nível muito acima de mim, com melhores formações, pessoas que moraram fora. Então eu sempre fui mais exigido do que a maioria das pessoas. Então para mim nada... Mas isso é bom, né, Paulo? Sim. Quando você está em lugares onde você olha pra cima, né? Ó, eu preciso chegar ali, eu preciso fazer isso. E se os caras estão te cobrando é porque em algum momento você tinha potencial para poder eles te cobrarem, porque ninguém cobra quem não pode chegar em algum lugar. Sim, eu passei por muitas dificuldades, assim, essa é a verdade, mas são déficits da vida, da escola, de tudo que eu venho. A gente não tem uma qualidade pública na educação. Então então quando a gente se depara com a realidade no mercado aí fora na selva, então tive que lidar com um pessoal muito acima de mim. Muitas pessoas me ajudaram nessa caminhada, claro, pessoas que marcaram a minha história, a minha vida profissional, que eu tenho amizade, tenho o maior carinho até hoje. E o resto foi na garra mesmo, no esforço, né? Mas você sabe que isso não pode até parecer mimimi para alguns, né, cara? Mas pensa bem, às vezes a gente fala sobre a diferença social, né, daquele cara que vem da quebrada. Nós não somos nenhum coitado, né? Não. Nem eu, nem você. Não. Graças a Deus, nossos pais trabalharam, cuidaram das coisas e tudo mais. Mas a gente consegue sentir a diferença da galera que é mais forçada na escola, da galera que tem mais oportunidade. Quiçá, então, esses caras que estão na quebrada de verdade, né? Porque nós temos muitos amigos, você lá em Ermelino, eu no Itaim, que, mano, camarada de favela, tio. Camarada de barraco. Que às vezes ia brincar na minha casa e que ia brincar na tua. E essa diferença social, se para nós já fez diferença quando a gente começa a ascender, e aí eu vejo muito isso quando eu fui para a faculdade, né? Quando eu saí do Itaim, eu ia fazer na Unixul, lá em São Miguel, e aí, por obra de Deus, assim, aconteceu um negócio lá que teve um teste no Corinthians, e aí eu fui atrás, né, para ver se passava, passou, e aí eu fui para Unicid no Tatuapé. Mas a diferença de fazer o curso no Tatuapé e fazer o curso no São Miguel já me trouxe outras vivências diferentes. Sim, é um meio, né? Porque não era mais... Porque a galera de São Miguel era a galera que... Nossa galera. Né? Então tinha muita gente lá que a gente já conhecia. Mas só de romper uma barreirinha para um bairro um pouquinho diferente... Sim. Cara, você já começa a ter outra. E aí eu fico pensando, poxa, de verdade. E aí isso me faz pensar em cotas, me faz pensar em muitas coisas assim. Falo, poxa, não que eu concorde com tudo, mas que realmente há diferença, né? Porque a gente nota isso, né? Nos lugares que a gente tá, a gente sente o peso. De uma rapaziada que tá com a gente que foi mais forçado ou teve umas facilidades um pouco melhores... A gente sente, não sente, não? Tem. Mas eles também, eu acho que eles também não têm culpa, né? Ninguém tem. Hoje a gente se estrutura para que os nossos filhos estejam no nível deles. Exatamente. Mas os nossos pais não tiveram essa oportunidade de pensar nisso, de planejar, eles ofereceram o que eles puderam. Então, a gente não tem que culpar ninguém, é o contexto que a gente nasceu e a gente... E eu acho que é mimimi não, né? Papo não tem coitado. Mas é real. Mas é como uma construção, né? É uma construção na vida. E o ambiente que você tá, o meio, ele te exige. Eu fui muito exigido muitas vezes. Eu fui tirado de burro, de incompetente, milhares de vezes. E eu tive que baixar a cabeça algumas vezes e ir atrás. E já estudei livro no metrô, manual em metrô, por horas e horas, semanas. Então, assim, a gente sente, mas assim, ninguém tem culpa, cara. Eu acho que a vida a gente constrói, a gente vai aprendendo que ninguém é culpado de nada. Eu tenho muitos exemplos, cara, de amigos nossos. Esses dias eu vi o Rafa, teu irmão. Rafa, beijo, querido. Qualquer hora nós vamos inventar uma resenha aqui, hein, mano. Eu vi ele com uma foto com o Benchimol lá. Benchimol, assim que fala? Do cara da XP. Falei, puta, mano, que da hora, mano. O Pedro, meu brother,
os lugares que ele anda, as empresas que ele trabalha. Então, assim, caras que estavam com a gente, mas acenderam, velho. Sim. Né? Caras que estão nos lugares bacanas, né? Sim. Então, eu fico pensando assim, pô, depende muito da gente e não adianta ficar com papo de mimimi, não. Não, não. Assim, nossos pais fizeram o melhor. É o que, e se você parar pra pensar... Oi, gente, tudo bem? E aí? Fala, Nathan. Queria falar aqui de uma pergunta que mandaram. Ó, já em chatzão, Olha aí, ó. ao vivo. Olha aí, ó. Boa, galera. Já tô até suando frio aqui. Ai, meu Deus do céu, hein? Aqui no YouTube, Matheus Lenin perguntou: Paulo, quando vai correr na maratona comigo sem dar migué de problema no joelho? Ih, caramba, já vem Já sabia. os né? confrontamentos aí. O problema não é no desafios, joelho, o problema é na coluna, Quem hein, é o Matheus? brother? Quem é o brother? É o Matheus, é um amigo meu que é Parceiro lá seu? de São José. Da hora. Domingão, Boa, Matheus. te vejo você e o pessoal da Red Fit na corrida lá no Parque Vicentina Aranha, às 8 da manhã, hein? Todo mundo convidado. Aí, quero ver o pessoal da Red Fit aí se inscrevendo no canal aí, dando uma moral, hein, Matheusão? É, o Dá uma Matheus é a galera fortalecida aí. aí, Esse hein, cara meu? conhece uma galera, uma referência lá em personal. Aí, da hora, eu tô sempre por lá, hein? Vou E fazer uma falando- visita pra vocês, meu. falando Meu em cunhado Ja- mora lá, Aí, da hora já lá, corri mano. com ele, né? Te falei que É encontrei mesmo? ele. E falando em Jabá, você falou do meu irmão, você que tá com dinheiro parado, Rafael Naves, assessor de Naves. investimentos, hein? Ó, hoje nós vamos fazer muitos Hoje tem jabás Jabá aqui, hein, cara? de monte aqui. Olha, então, já tem um assunto maravilhoso aí pra tratar com o Rafa. É. Então, vamos falar de finanças Isso, aqui. pode trazer. Rafa, já prepara a sua agenda, pai. É isso aí. E paizão agora, né? Que Paizão. menino lindo, cara. Ah. Que da hora, mano. Ele é o meu segundo filho, né? Caraca, que legal. Samuca cara. é Que legal. os dois juntinhos. Ô, Paulo, mas é o seguinte, vamos só voltar um pouquinho aqui. Tá. Você falou do Samuca, falou da mãe dele, mas não foi o seu primeiro relacionamento. Não. Você teve alguns casamentos, né, Paulo? Vou Não, te falar, hein, não, tio? tecnicamente eu sou muito... Você não aprendeu. Não, eu sou muito julgado É. por isso aí, mas Vamos a lá. questão foi o seguinte. Me conta essa trajetória sua, Tá. mano, pra galera entender. A gente vai entrar fundo aqui Não, nesse tá. papo aqui, porque eu acho que muita gente vai se identificar. Não, a questão é a seguinte, eu fui criado no contexto da igreja Certo? e jovem, imaturo, eu tive uma primeira namorada, uma pessoa legal, de uma família bacana, tudo. Muito. Né? E aconteceu que no contexto da igreja, né, namorei 5 anos, e aí é um fluxo natural, você fica noivo, você casa e tal. Exatamente. Aconteceu quando nós nos casamos, nós éramos 2 crianças, né? E a gente não tinha um mínimo de entendimento, de maturidade, a gente só queria. E por estar no contexto, a gente... Quantos anos você tinha quando você casou? Quando eu casei, eu tinha 22. É. E eu É, tava, mesma idade mas que eu. eu tava com ela desde os 16. Eu Já fiquei tinha com uma ela dos caminhada, 16 aos 25, deu quase, acho que deu 9 anos de relacionamento. Então, assim, quando a gente casou, a realidade era outra. Totalmente diferente de noivado, de namoro. É diferente. Né? Cara, e assim, às vezes eu vejo as pessoas casando nessa idade hoje, eu olho, respiro e peço pra Deus abençoar. Porque assim, não dá pra saber, na verdade. E o meu caso, infelizmente, não deu certo. Após isso, eu fiquei uns 2 anos e meio, 2 anos e pouquinho solteiro. Aí eu conheci a mãe do meu filho, que também é uma pessoa incrível, né? Muito. Nos damos Conheço bem todas. até hoje. A gente brinca até que faz terapia de ex-casal, né? Porque a gente tem umas discussões, mas a gente conversa com nosso filho todos os dias. Então a gente tem uma amizade legal hoje em dia. E ali eu tive mais um relacionamento de 7 anos, né? Tá. E aí depois disso, aí acabou. O Samuel tinha 1 ano. E aí depois eu fiquei mais uns quase 4 anos solteiro. E aí foi uma época que eu curti, que eu viajei, que eu extravasei. Então, aí foi uma época que eu saí, só que eu era um cara já separado 2 vezes, curtindo a noite, curtindo viagem, curtindo um monte de coisa. E eu apanhei, eu sempre fui muito, muito criticado, muito julgado, mas assim, eu sei que o mundo não gira em torno de mim, mas eu recebi duras críticas por bons anos, e eu sofria muito por causa disso. Até o dia que eu resolvi não sofrer mais. E isso tem a ver o quê? Com trauma, com frustração? O que você achou? Nesses 4 anos que depois que te levou a ficar esse tempo solteiro, depois que você teve os 2 casamentos, quando você respira assim, olha pra tua vida e fala, poxa, 2 casamentos e tal, e de fato a gente julga. Todos nós julgamos, né? Em quantas vezes a gente não conversou e eu mesmo fazia meus pré-julgamentos, porque eu conheci todas as pessoas envolvidas, sempre gostei de todas elas e admiro. E aí eu sempre faço o meu. Só que o meu papel ali era assim, era você. Né? Então, a minha preocupação era contigo. Porque eu sei que, querendo ou não, assim, Deus cuida de todo mundo, né, mano? Ó, eu quero fazer uma pausa aqui. Mas só pra terminar a pergunta. Quando você respira e termina esses 2 casamentos, aí você olha e fala assim, caramba, eu me sinto como? Eu me sinto como um cara
relativamente jovem, eu tinha acho que 33 anos por aí, Sim, cheio de vontade de viver. Que olhou um muro aqui por trás a vida inteira e eu queria pular o muro, eu queria viver, eu queria conhecer a vida, eu queria experimentar algumas coisas, queria viver. Porque você acabou ficando um tempo bom fora da igreja também, certo? Entre um relacionamento e outro eu fiquei 2 anos. Eu também curti esse período. Mas foi um período muito rápido, curto, eu não tinha muita noção. Quando eu me separei da mãe do meu filho, eu tinha vontade de viver outras coisas ainda, eu ainda tinha aquela sede, parecia que eu tinha uma lacuna na minha vida que eu precisava completar de alguma forma. Tá. E eu me propus a isso, falei, eu não vou namorar, não vou me relacionar com ninguém, eu vou viver agora tudo que eu tenho para viver. Porque, no fundo, toda a base que eu aprendi, que eu vi de família, de coisas que até as pessoas criticam hoje, de patriarcal, essas coisas eu acho legal, como você é, com os seus meninos Sim. e tantos outros amigos que eu tenho. No fundo é isso que eu acredito, é isso que eu gosto, é isso que eu sonho. Acabou não dando certo, mas eu falei, cara, para eu viver isso, eu preciso passar por essa fase. Então eu fui, vivi muita coisa, saí e foi legal. Porque eu já não era mais um jovem na faixa de 19, de 25, de 30. Eu já tinha 33 anos. Já ganhava seu dinheiro. Estável. Passei meus perrengues, mas morava sozinho, me bancava. Bonitão, cuidava do meu filho. Fazia meus esportes isso ajuda lá. Também, né? Não, e fui nessa. Sempre fui mais do esporte do que da malhação em si. Sim. Mas assim, me cuidava tal. E assim, eu fui viver. Eu precisava zerar isso. Certo. E é exatamente como eu me sinto. E aí eu tive um outro relacionamento, que não foi um casamento, mas é como se fosse, né? Quem quiser contar, pode somar aí, porque pra mim né? Foi um último relacionamento que durou 4 anos, foi legal também. Eu acho que todos os meus relacionamentos foram muito construtivos. E eu acho que nenhuma das pessoas nesse aspecto... Tive meus erros, tive meus acertos, né? Mas assim, todos foram muito construtivos. Todos eu busquei conquistas, eu busquei compartilhar de momentos, de viagens... no meio de tudo, no meio do turbilhão de ideias, de pensamentos que eu sou, eu consegui, de alguma forma, contribuir, construir e compartilhar muitas coisas. Entre erros e acertos e muita imaturidade aí no meio de tudo isso. Mas as coisas foram se encaixando. Aí, esse último relacionamento foi o primeiro que eu não tive opção, né? Eu fui comunicado por último. Tomou um toco, tomei um toco. Normalmente, e olha que coisa legal, né? De compartilhar. Isso eu acho legal. Porque os outros 2, fui eu que saí do relacionamento. E numa das sessões aí de terapia que eu frequentei... Ah, legal. E em alguma janela dessas situações, você buscou ajuda? Fiz Fiz 2 vezes e estou fazendo a 3ª agora. Boa. Mas agora eu estou no melhor momento da minha vida. Eu estou fazendo... 42? 42 anos. Faço 43 esse ano, mas eu estou fazendo porque está tudo tão bom que eu tô num ano diferente, mas a gente vai conversar disso mais para frente. Mas só para voltar, essa condição de eu ter abandonado 2 relacionamentos, ela tem uma ligação direta com a minha criação. E uma psicóloga identificou isso. Ela falou que... Porque teus pais têm um casamento lindo, maravilhoso. Então não é repetição de padrão em lugar nenhum. Não, pelo contrário. Não, isso era porque eu tinha uma questão psicológica de punir as mulheres. Por quê? Porque eu apanhava muito da minha mãe. Eu apanhava muito da minha mãe. E eu muitas vezes achava isso injusto, porque eu era criança também. Quando você é criança, você não entende. E eu tinha raiva da minha mãe. Mas calma, pra quando galera ela me saber. batia. Tá bom? Você não batia nas mulheres. Não, jamais. Não. Eu abandonei 2 relacionamentos. Sim. E aí era uma forma que eu tinha de punir o sexo feminino. Era no tratamento, porque, no tratativo, não, disso aí respeito, tive briga como todo mundo, mas nada normal, nada agressivo, não. Mas assim, esse lance de abandonar os relacionamentos era um ato maior de punir as mulheres porque eu tinha raiva da minha mãe quando eu era criança. Caramba, cara. Cara, é um negócio muito louco isso. E o primeiro dia que eu ouvi isso, eu dei gargalhada. Eu falei, cara, loucura. Loucura. Brisa total. E depois, eu fiquei com isso na cabeça por anos. E com o tempo isso foi se encaixando. E eu fui entendendo que realmente era isso. E uma época que eu passei solteiro, que eu era meio... depois que eu separei da mãe do meu filho, que eu passei uma época de solteiro, continuava um moleque imaturo e eu queria viver. Então eu não consegui muito pra frente. Mas o que aconteceu? Eu percebi uma outra condição minha. Eu era um cara lá atrás, eu já tinha sido sinalizado sobre isso, mas eu já vinha trabalhando nisso, mas eu percebi que também fazia sentido. Era a questão da minha insegurança. Então eu queria ser um cara fodão, um cara... estrelão, não sei o quê, mas tudo por trás disso tinha uma insegurança muito grande. E aí, cara, eu resolvi fazer algumas mudanças na minha vida, né, de uns anos pra cá, desde antes desse relacionamento, aí 1 ano antes desse meu último relacionamento,
que acabou tem um ano, que eu fiquei 4 anos, há uns 6 anos atrás, eu tomei algumas decisões para minha vida. Certo. Que eu acho que é aí que foram... Aí eu tive a grande virada de chave da minha vida. Com 37 anos, eu falei, cara, não dá mais para eu ficar nessa... Eu estava solteiro ainda. Foi antes da pandemia. Foi. E foi um ano antes de eu ficar solteiro. Um ano antes de eu me relacionar. Eu falei assim, cara, eu vou mudar alguns hábitos da minha vida. Eu sempre gostei de psicologia, eu comecei a estudar algumas coisas de neurociência. Eu falei, cara, eu vou criar hábitos saudáveis, eu vou mudar a minha vida, eu quero envelhecer bem, eu quero cuidar do meu filho, eu quero ter qualidade. Então, eu quero mudar algumas coisas. E eu era um cara muito noturno, eu vivia muito na noite, cara, balada e tal, mas eu já tinha cabeça feita, essa era a parte boa. Posso fazer uma pergunta? Claro. Cara, no meio disso? Eu vim da balada, né? Uhum. Entanto que sua fase foi outra. Eu inverti o negócio, né? Mas pouco também, não era assim. Não tem também. certo, não tem errado. Era o seu caminho, né? E mesmo porque eu fui até meus 20, vamos dizer assim, tá? Quando eu entrei na faculdade, aí eu falei, mano, aqui eu preciso estudar. E como que é essa parada? Viver tanto tempo na igreja e aí quando você sai desse circuito, você fala, puta, eu quero descobrir o mundo, mano. Cara, pra mim foi Será que é por isso que o cara acaba se jogando, mano? A minha criação foi muito fechada, né? Eu fui sempre muito barrado de muita coisa. Não vai, não pode, não deve, não. E assim, a grande vantagem de tudo isso, que eu tive uma pequena fase ali dos 25, ali até os 27 que eu fiquei solteiro antes de conhecer a mãe do meu filho. Aí foi mais inconsequente, mais parecida com a sua fase ali. Mas era uma fase que eu bebia, saía na noite, mas eu sempre tive, no fundo eu sempre tive juízo, eu sempre era um pouco diferente. Mas nessa outra fase minha de solteiro, quando eu separei da mãe do meu filho, eu tinha muita cabeça, eu era muito ajuizado. Então... porque você ficava enchendo o saco da gente. Quando eu entrei na presbiteriana, que nós nos conhecemos... Muita gente lembra tinha uns irmãozinhos lá que nunca tinha ido pra balada. E aí quando os caras perceberam que eu chegava do forró 4 da manhã e depois ia pra escola dominical, começou a colar em mim, encostar pra saber pra onde eu ia, porque queria ir também, entendeu? Aí é o seguinte, e eu, mano, não, eu tô querendo sair desse negócio, vocês estão querendo entrar, não vira, né? Tanto que alguns foram e acabaram nem voltando, né, mano? Mas enfim, é complicado, né, cara? Porque por muitas vezes a gente acaba, quando experimenta demais, a gente acaba se perdendo. A verdade é que eu nunca fui a fundo. Mas você não, você era caretão sempre. Não. E aí, Dani, até hoje eu sou careta. As pessoas não me entendem, falam que não devem confiar em mim porque eu não bebo. Eu sou esse tipo de piada, né? Eu bebo, assim, raramente. 2, 3 vezes no ano eu tomo uma cerveja, num dia de muito calor, num contexto. Mas eu não sou o cara que chega em casa, abre uma cerveja, uma bebida. Pra mim não faz falta. Tá. Mas, assim, foi uma fase gostosa. Eu tinha certeza que eu precisava viver aquilo. Tá. E eu vivi tudo aquilo com uma certa maturidade já. Essa maturidade, ela só veio a se consolidar nos meus 37 anos. Mas eu vivi, saí, viajei, curti a noite, tal, mas era tudo muito responsável, assim, nada me influenciava. Eu ia lá, tinha minhas impressões. É tipo o Cabrini, sabe? Tipo aquele programa da Band, a Liga. Você ia lá conhecer? Era mulherada. Você conhecia as... acabava conhecendo ali e tal. Não envolvia droga, não envolvia cachaça, droga, não envolvia BBD, nada. Então... Conhecia umas meninas lá e tal. Saudável, mas era solteira, aí ficava mal falado. Aí era mal falado, cara pegador, não sei o que, mas tudo bem, cara, isso aí... assim, era também, né? Mas assim, eu não sofro, coisas que me fizeram sofrer muito por muitos anos. Mas até um dia que eu falei, eu não vou mais me importar com isso. Cara, não, eu ficava chateado, ficava magoado de julgamento. Tá. Mas esse julgamento, de base, ele já vem da igreja. Porque a igreja o julgamento ele vai ter você fazendo ou não, então faça essa coisa. A igreja já tinha muita coisa de pode e não pode, e eu me sentia um pouco julgado com isso. Então, o dia que eu saí da igreja, de alguma forma, sem querer ofender ninguém, muito menos a Deus, mas saí do sistema da igreja, porque eu amo a Deus, mas a igreja... Quando eu saí do sistema, eu me sentia aliviado de alguma forma. E aí eu fui lá, me equilibrei, cumpri a minha lacuna, vivi as coisas que eu tinha vontade de viver, com limites, com responsabilidade. E hoje, e antes de entrar nesse relacionamento, o último, 1 ano antes, eu já me sentia que eu tinha completado essa fase. Eu falei, cara, agora tá legal, tá na hora. Eu conheço muitas pessoas legais, tá na hora de eu me relacionar com alguém, tô envelhecendo, meu filho tá crescendo, tá na hora de eu ter um relacionamento. Algo que eu percebi nessa jornada aí, eu queria te perguntar isso, porque ali, em meios de pandemia e tudo mais, e eu já não te via mais tão por perto, eu te acompanhava pelas redes sociais e tal, e te via assim, viajando, tal, Santa Catarina, tal, esses lugares bonitos, né, e tal, e com uma galera, aí veio futebol, veio praia, veio uma época aí.
Como que foi isso? E você fez live, cara, eu vi você fazendo live. Me conta um pouco dessa experiência aí, como é que funcionou isso? Porque se eu for entrar no seu Instagram hoje, cara, você tem uma galera te seguindo aí, e isso veio com essas lives, como é que funcionou? E me dá umas dicas, né, meu? Não com as mulheres, não preciso. Primeira dica que eu vou dar é: inscrevam-se no canal do ShimbaCast, tá? É legal. O cara é meu irmão, meu parceiro, merece. Canal do Shimbocando, lá dentro tem o ShimbaCast. Logo sabe. mais vão ter outros programas aí com outros fins aí, então. E o mais legal é que, assim, eu sou uma pessoa como qualquer um que tá assistindo, não sou especialista de nada. O Daniel é um cara esforçado, trabalhador. Eu já vi ele empreendendo em várias frentes, várias vezes. Né? Vai Então, fazer um monte de coisa, é uma né? pessoa, e eu me identifico muito com você, eu acho que muitas das pessoas também, porque somos pessoas comuns. E às vezes você está esperando um negócio miraculoso, um cara muito. Então, hoje é um papo de pessoas comuns, né? E eu me esse vejo assim. papo reflete muito o que é o Shimbocano e o que é o Daniel Shimboca, porque eu não tô preocupado de verdade, cara. Não tô preocupado ainda. É claro que tem todo o investimento pra gente poder criar um programa desse, tem o espaço, tem o tempo. O tempo é um tempo de qualidade que a gente dispõe pra isso daqui. Mas eu não tô preocupado com estrela, mano. Eu tô preocupado com gente com a gente. Isso é legal. Esses dias o cara me perguntou, Oi, mas aí gente, é um tudo podcast bem? de crente? Eu também, não é um podcast de crente. Não é. O Shimboca é crente, né? Então, tem uma pergunta aí? Vou falar aqui mais uma... Não é bem uma pergunta, é um comentário bem legal. Daniela Rocha Bruno. Misericórdia. Aí vai Já bater, saí da Jesus. mesa, hein? Essa vai Corta. Essa é a irmã do Daniel. Beijo, cabeça! O forró não conta, é uma balada santa. Ah, Deus tá pronto, vendo, tá vendo? cabeça. Deus viu a gente nos forró, Também tem o comentário da Alice Santos. Ser chamado de pegador não é insulto. Agora a mulher vira reticências. Cara, é verdade, mano. É verdade, né, cara? Nós somos uma sociedade machista, né? Se você bonitão, tal, solteirão... E eu concordo com você. Qual é o nome dela mesmo? Alice. O nome dela é Alice Faz todo Santos. sentido, viu? E tô do seu lado. Não é. O cara bonitão, que tá solteiro, tem a vida estabelecida, ele, quando pega as mulheres, é o pegador. E aí a mina, quando tem o seu trabalho, é responsável, às vezes cuida de família, de pai, de mãe ainda, mas ela quer viver o mundo do jeito que ela... A vida dela do jeito que ela quer, aí ela não presta? É fogo, né, mano? Tô com você, Alice, ó. A gente não concorda com isso não, tá? Aqui no Shimbocano, tá? Daniel, enquanto você tá do lado dela, Vitória Vida Estoica diz: Alice tá ressentida com ele. Ai. Quem que é Alice? Olha E só, ainda nega, por viu? cima respondeu. Estou não, só uma realidade da nossa sociedade. Ah, boa. Boa. É verdade, Não, é verdade. Ele é uma realidade e é muito isso, a gente é julgado, né? E até esses dias eu tava comentando agora com você, mas você... Não, cara, aqui nós vamos trocar ideia com gente. Seja ela de que baraio for, seja ela de que religião for, o papo é bom, é um parceiro do Shimboca, vai sentar nessa mesa e eu vou Boa. destrinchar e vou trocar ideia, mano. E aí, das viagens que você falou, essa fase aí, começou inclusive na pandemia. Eu viajei algumas vezes, né? Enquanto alguns lugares não estavam fechados, eu estava ainda caçando canto para viajar. Mas assim, entrou o futevôlei na minha vida, que é um esporte que eu gostei Delícia, bastante. hein, cara? Fui limitado por conta da minha coluna, né? Não consigo mais Caraca. fazer esportes direito. E esporte sempre foi uma coisa que a gente praticou muito junto e eu sempre gostei, mas assim, não tenho mais. Sou 40% desportivamente do que eu fui um dia, mas E faz precisa ter parte. estrutura, até pro futebol, né, mano? Tive que ter até estrutura, até psicológica para lidar, porque quando você se vê querendo fazer as coisas e não consegue, cara, minha cabeça ficou pilhada, porque é uma coisa que eu fazia todos os dias e eu sou do começo, da primeira leva, os caras hoje são todos professores, estão jogando circuito aí. Não que eu ia jogar, eu tinha essa capacidade, mas eu sempre brinquei ali com eles desde o começo. E a galera avançou e eu fiquei, eu tive a lesão e eu tentei voltar, eu não consegui. E aí eu desisti, abandonei o futevôlei. Mas as viagens foram, assim, experiências maravilhosas. Eu viajei muito sozinho. Pessoal que tem medo de viajar sozinho, eu recomendo bastante. Eu sou desse, mano. Eu não faço nada sozinho. Não, pega um, assim, de... no seu contexto, tá, com a família. Não, Hoje é diferente. Não, mas sempre foi assim. Mas quem é solteiro e tiver a oportunidade de viajar sozinho, eu recomendo demais, assim, porque você faz tudo no seu tempo, você vai onde você quer, não tem ninguém te forçando para acordar mais cedo para curtir o dia, ou para ficar virando noite, ou você faz o que você quiser no seu tempo. E gente disposta para conhecer tem em qualquer lugar. Então eu conheci muita gente, foi numa dessas que eu conheci os meus primeiros grandes amigos lá de Balneário. Legal.
E aí a gente se encontrou várias vezes. E aí eu fui ficando amigos dos amigos deles. Certo. E eu fui me criando. Por isso o pessoal fala muito que eu vou pra Balneário, Então, quando na vai pra verdade, Balneário me você tem pergunta. amigos lá. Então, Muito fácil amigos, você- amigos. Ó, tô chegando. Pega um feriadinho, pum. A minha galera mesmo, essa primeira galera minha de Balneário, que foram meus grandes amigos, a galera Eles que eu será ia que estão muito. acompanhando a gente aqui? Ah, muito provável. O Fabião eu sei que tá, agora ele tá no Mato Grosso, não tá mais aqui. Beijo, Fabião, um irmão. O Rafa, que tá em Blumenau. O Franja ainda tá por lá. Mas tinha duas meninas que eram da nossa turma lá, as duas, a Adriane e a Adriane. Uma tá aqui em São Paulo e a outra acho que tá no Rio. Mas essa foi a minha primeira galera, assim. Que a gente tinha muita amizade, a gente saía mesmo pra fazer o tal do ferino lá, que eles chamam, que é tipo uma resenha, um bate-papo, um churrasco. E a gente tocava violão, ficava junto, a galera, a gente saía de balada junto. Mas era uma galera todo mesmo da minha idade, assim, todo mundo cabeça feita. Então, Certo. era uma diversão muito legal. A gente pegava uma praia ali às vezes e tal. E aí eu fui conhecendo a Praia do Rosa, fui esticando, eu que já tinha vindo de Floripa ali. E aí passava em Curitiba para conhecer, né? E assim eu fui conhecendo. Aí depois fui para Goiânia, fui para Minas, fui para o Rio diversas vezes, muitas vezes sozinho, às vezes com alguns amigos. Subi lá Morro do Vidigal, tem várias histórias aí. Eu fui conhecendo aí boas partes aí do Brasil, né? Quase todas, né? Inclusive. Fui em muitos lugares mesmo. Mas Balneário realmente é o lugar que eu mais fui. Aí depois disso eu conheci a galera do futevôlei. E aí eu fiz essas amizades, que hoje eles estão lá, eles são lá da vida inteira, né? Tá. Então esses aí são os meus amigos hoje quando eu vou lá, eu encontro. Mas E as lives vieram Vieram na pandemia. Na pandemia. Vieram na pandemia, tá todo mundo trancado e tal. Aí eu tinha esse negócio de Instagram. Na época eu era muito preocupado com o Instagram. Eu sou um dos primeiros do Instagram. Vim do Orkut, eu sou um dos primeiros do Orkut, um dos primeiros do Facebook, um dos primeiros do Instagram. Pô, tem um negocinho aqui, ó. Obrigado. Se quiser. E aí a gente veio com essa ideia e alguém falou, cara, por que você não faz umas lives? Eu falei, cara, não sei falar de nada. Os caras falaram, não, você não fala aí que conhece bem as mulheres, não sei o quê. Você é um cara que vive aí no meio dos caras. Fala alguma coisa sobre revelar os segredos da mente masculina. A mulherada quer saber. Cara, Oi, inventei. gente, tudo bem? De novo, vou citar aqui uma pergunta Fala aí. da Vanessa Lima. Vanessa Lima. Fazia as lives comigo. Ah, é? A Legal. Van. Ela veio, ela pegou no time. Beijo, Van. Ela disse: Paulinho, e agora? Com toda a trajetória, recálculo de rota, tem expectativas, planos futuros? O que hoje é importante pro Paulo? Eu não acredito. Ela praticamente leu minha pergunta. É. Obrigado, Vanessa. Vanessa, né? Obrigado. Beijo, Van. Obrigado. Cara, a minha pergunta que eu tinha Eu acho que aí tudo essa pergunta e tudo que a gente veio falando me traz ao presente momento. Mas esse momento, ele vem sendo construído, como eu disse, lá 6 anos atrás, antes do meu relacionamento, onde eu tive uma virada de chave muito grande, assim, de maturidade, de responsabilidade, de uma série de coisas. E aí eu resolvi me relacionar nessa época aí, me joguei no relacionamento, como todo mundo faz, tal, acabou não dando certo. Mas assim, nesse período, eu consegui trabalhar as coisas individuais que eu tinha vontade. Por exemplo, eu era um cara viciado em sair à noite, mas era noturno, era ou jogar futebol, ou estar na casa de alguém, ou estar fazendo esporte. Você só saía. Ou saía. Dava 8 horas da noite, cara, eu queria abrir a noite e ficar até 2, 3, 4 da manhã onde desse, mas sempre com responsabilidade no trabalho, nunca falhei nada, sempre conseguia estar acordado, viajava a trabalho, queria sair e tal, não sei o quê. E aí eu me propus lá há 6 anos, eu falei, cara, agora eu vou virar um cara diurno. E aí eu fui aprendendo com a neurociência que você pode criar alguns comportamentos. Eu já tinha feito isso com a academia, que eu era um cara que treinava verdade. 2, 3 meses e parava. E um dia eu ouvi que se você repetir um comportamento por 4 meses, você consegue criar um hábito. E aí eu já tinha essa experiência da academia, eu falei, eu vou fazer isso para virar um cara diurno. E eu aproveitava que o Samuel dormia às 10 da noite, eu falei, vou começar a dormir com ele. E eu comecei a dormir com ele. Comecei a dormir com ele às 10. E aí eu fui pegando esse hábito. E aí no relacionamento era mais fácil, porque no relacionamento também continuei dormindo às 10 hoje. Eu sou um cara que 10, 11 da noite eu tô na cama e consigo dormir. Isso me trouxe uma qualidade de vida, de sono. Tem gente que fala, você não bebe, você não fuma, talvez você não envelheceu tão rápido como alguns que eu encontro às vezes da escola e tal. Mas eu acho que essa higiene do sono me ajudou. Não que eu seja nenhum, né, um galã, mas assim, mas me ajudou. Eu vi que me trouxe muita qualidade de raciocínio para trabalho, de qualidade. E dá, né? E agora... dada essa fase de higiene do sono, que eu aprendi muitos comportamentos. Hoje eu sou um cara que lavo, passo, só não cozinho ainda. Mas assim, eu aprendi a me virar, cuido do meu filho, cuido da minha vida, cuido da minha casa. Como que é, cara? Passo o mercado, né? Tudo eu. Você falou dele. Como que foi? Ele tá com 7 anos hoje? 9. 9 anos. Como é que foi esse tempo todo, essa transição, assim, de... depois que você terminou o casamento com a mãe dele, aí teve tudo bem, aquele
que é uma avalanche, né? Que vem, né? De informações e tudo mais, você tem que lidar com tudo isso. Mas é depois esse fica solteiro, vai pra noite, volta. Como é que você conseguiu, em meio a todas essas mudanças, até você chegar hoje nessa fase que você tá, lidar com ele e ser o pai que você é? Porque você sempre foi muito presente. Isso daí eu sempre acompanhei. Você nunca deixou de estar com ele e de experimentar os momentos que era pra você estar com ele. Depois, Como é que é isso pra depois você? ele vai falar isso, se eu sou bom pai. Mas assim, na verdade, minha prioridade sempre foi ser pai. Sempre foi ser pai. Do dia que ele nasceu pra cá, minha prioridade foi ser pai. Eu acho que por isso que eu acho que eu me esforço, né? Eu acho que eu consigo, na medida do possível, ser um bom pai. Porque minha prioridade sempre foi ser pai. Então, tudo que eu fiz, tudo que eu faço e tudo que eu pretendo planejar é pra ele, né? Então, assim, eu sempre falo pra ele, falo assim, filho, seja um cara bacana, trate as mulheres como umas princesas. Sempre ensinei isso pra ele, desde pequeno. E até meu último relacionamento eu não queria ser. Eu entrei pra não sair, né? Porque eu não queria até que ele acompanhasse isso. Porque, tá com a minha mãe, agora tá com o outro, agora terminou, daqui a pouco vem outro. Cara, não é o ideal. Mas hoje ele tá grandinho, ele conversa, a gente tem uns papos legais. Mas como a minha prioridade sempre foi ser pai, é algo que nunca me pesou. Né? Então é algo que sempre foi prazeroso. A gente hoje, agora, nessa fase agora, a gente é parceiro, a gente joga bola junto, a gente faz muita coisa. Agora é em casa, agora a gente tira contra, joga videogame Muito legal, contra. cara, muito legal. Então agora a gente teve todas as fases, mas essa fase, sem dúvida, está sendo a melhor, né, que a gente está vivendo. E só para concluir o que a Van falou, e que você ia perguntar, eu passei esses 6 anos, eu consegui criar algumas disciplinas, rotinas, fazer a higiene do sono, consegui ter algumas disciplinas para algumas coisas que foram muito importantes para minha vida de trabalho, trabalhar em home office. Eu que sempre fui da rua, o vendedor tá na rua, tem que trabalhar de casa, com todo um monte de distração. Né? Então tudo isso me ajudou. Então eu tive uma evolução muito grande de maturidade nos últimos 6 anos, mas esse ano em específico, eu tomei algumas decisões meio radicais, assim. Eu posso dizer que eu tô entrando numa fase, eu tô falando que eu vou virar um eremita moderno, né? Eu vou fazer algumas coisas meio radicais que eu nunca fiz. E eu tô me desafiando com ajustes finos. E eu acho que isso responde a pergunta da Van. Eu tô indo no meu desconforto. Tá? Por exemplo, eu nunca fui um cara muito estudioso. Embora eu tivesse sempre uma grande exigência técnica nas coisas que eu vendi. Mas eu nunca fui um grande estudioso. E agora eu estou me desafiando uma coisa a estudar, que é uma coisa que eu nunca fiz. Tenho estudado todos os dias. Nessa da higiene do sono, agora eu estou acordando cedo. Então eu estou treinando pela manhã. Eu acordo cedo e treino de manhã. Eu já não treino mais à noite. Para livrar o meu tempo à noite para eu poder estudar. Então fiz esse circuito. Estou fazendo a terapia para me confrontar em algumas coisas. O estudo me confronta, a terapia vai me confrontar em algum momento. Acordar cedo, mais cedo do que eu já acordava, para treinar cedo, ter disposição, vai me desafiar em outras coisas. Então, um cara mais metódico com as coisas de casa, com organização, já levanto, arrumo minha cama. Legal. Cara, a louça, estou evitando deixar cada vez mais. Então, assim, eu estou me desafiando no desconforto. Para quê? Só para ser um cara melhor. Só para ser um cara melhor. Né? Eventualmente, no futuro aí, eu estando com alguém, eu sou um cara que pesa menos, eu sou um cara que colabora, que sabe cuidar, um cara que... Cara, e esse momento vai chegar, não tenho pressa, consegui encontrar aí nos últimos meses um fio da solitude, aí que o pessoal tanto fala, que é o que você viver sozinho e bem, você ficar na sua companhia. Eu tô muito nesse momento, tô muito feliz com isso, porque é uma coisa difícil de se alcançar esse equilíbrio, de você estar bem e estar só o tempo inteiro. Entre algumas coisas que eu estudei sobre o cara ser viciado em dopamina, muitas pessoas que eu conheço falam que os caras somem, que os caras ficam igual alucinados, conversam de segunda a quinta, sexta, sábado, domingo, os caras somem. Então eu já fui um cara assim até no passado, um cara que era viciado em dopamina, em novidade. O tempo todo o cara quer alguma coisa nova para dar uma sensação. Cara, sou eu parei. Né, cara? Eu parei, agora eu sou um cara que fico no tédio, eu fico na minha casa sozinho, eu faço minhas reflexões. Nessas reflexões, uma das coisas que eu retomei foi um tempo devocional com Deus. Tô com aquele livrinho clichê lá que eu posto todo dia. É o Café com Deus Pai lá, que é uma propaganda lá pro cara, né? Mas assim, é simples, mas é uma coisa que eu tô reconectando na minha vida. É bom falar dessas pessoas. Eu faço sempre muita questão de indicar colegas, seja parceiro ou não, mas... Porque é o que eu falo. Chega um momento que você tem que... A gente tá aqui para evoluir, para ser melhor. Cara, eu quero dar mais exemplos uma pro meu pergunta filho. aqui. Pode falar. Alice Santos disse: Samuel já vai ter que aprender a cozinhar. Ele já faz umas coisas com você lá, né?
Depois ele responde isso aí. E aí o que acontece? Nesses ajustes finos, cara, não tem muita coisa. Chega uma hora que você assim, eu consegui grandes coisas, né? Essas mudanças que eu já fiz. Agora, esse trabalho no desconforto, eu acho que vai ser vai me trazer outros insights para uma evolução maior ainda. Eu acho que é o que eu Mas vai costumo te falar. levar pra onde, Paulo? Onde é que você se vê daqui 5 anos, mano? Daqui 10 anos? Porque... Hã? Pergunta de RH, Paulo. Vai me Porque contratar assim, aqui. eu acredito sim que em algum momento é bom estar sozinho, mas não acredito que o tempo todo. Não é. Aí a gente faz sonhos, faz projeções. Qual é a sua projeção hoje, mano? Pra daqui 5 ou pra daqui 10 anos? Tá. É assim, cara, o que eu te falei. Eu tive que te dar toda essa volta na vida, né? Todos esses tombos, essas quedas, esses recomeços aí, de vários aspectos. Sentimentais, financeiro, emocional. Cara, eu me frustrei muito com amizade, né? Com pessoas que eu contei. Cara, parentes, algumas coisas eu me frustrei bastante ao longo da vida. Eu fiquei um cara meio avesso a pessoas por alguns anos. Ultimamente eu tenho me reaproximado, assim, de algumas. Mas assim, cara, esse lance de viver sozinho eu acho que é importante, porque você tem que ser uma boa companhia para você mesmo, para você poder ser uma boa companhia para alguém. Certo. Eu penso muito nisso. Então, assim, eu quero, quando chegar esse momento de novo, que eu não tenho pressa, mas virá a acontecer, porque eu acredito, como eu falei aqui, eu acredito na família, acredito em tudo. E eu acredito ainda que eu vou conseguir reconstruir tudo isso, essa parte. Mas assim, eu quero estar muito pronto como eu nunca tive. Eu quero estar na minha melhor versão. E a minha melhor versão, ela exige de mim... Eu não me cobro, eu sempre me cobrei muito. Eu sempre fui muito cobrado e sempre me cobrei muito. Mas quando eu desencanei muito de cobrança, de julgamentos, essas coisas, a cobrança é minha mesmo e ela é no meu ritmo. Então, a minha ideia é melhorar 1% todo dia, corpo, espírito e alma. Cara, todo dia eu quero melhorar em alguma coisa. Todo dia eu estudo, todo dia eu treino, todo dia eu tenho um momento com Deus, todo dia. Muito bom, cara. Então essa é a minha rotina para esse ano, que é um ano meio sabático, é um ano que eu tenho outras metas aí, uma delas é sair de rede social, tudo, quero desativar Instagram, vou fazer um teste aí, viver no off. Cara, tô com isso muito forte, todo dia eu fico ensaiando de sair, de ficar, mas assim, é uma coisa que vai acontecer mais dia, menos dia. Eu realmente quero sair, eu quero viver uma vida no off, porque tá bom assim. Entendi. As pessoas que eu tenho, que eu preciso, estão perto de mim, as mais importantes são a minha família, que é a minha prioridade, que né, agora ver o crescimento do meu sobrinho, do meu filho, os dois juntos. Estou próximo do meu irmão, da minha cunhada, dos meus pais, estão envelhecendo, quero poder estar perto deles para poder cuidar deles. Então, isso para mim é o que é importante. Os meus amigos, cara, meus amigos são você, um cara de 20 anos que a gente se vê uma vez a cada 6 meses, a gente se ama, troca ideia, precisa, sem cobrança. Conversa. Marcão, Ailton do Bradesco, Maurício, uns caras que eu tenho no coração, Bueno, uns caras que são meus amigos da vida inteira. Então, assim, essa amizade não se desfaz. São caras de muitos anos de longa... Esses são meus amigos. Então, meus amigos estão lá, estão bem, precisam de mim, cara, me chamam, mas a gente... Então, mas amigo é isso, né, cara? Amigo é isso. Não é aquele cara que fica te cobrando, te apurrinhando. E você e a Mari, vocês foram os melhores amigos que eu tive. Na segunda... quando eu separei da mãe do meu filho, vocês foram os melhores amigos que eu tive. Os mais duros, mas os melhores amigos. Eu tive muita coisa que não sei que fulano falou, e eu me machuquei muito com isso na época. Sim. Mas vocês, eu lembro que eu estava na porta da casa de vocês falando o que aconteceu, e eu lembro bem da Mariana olhando bem na minha cara, falando assim, Paulinho, a gente não concorda com o que você fez, mas a gente tá com você. E você me abraçou, me olhou e falou, cara, eu amo você, tô com você, vamos levantar, vamos ver de onde a gente vai começar, tô com você. E eu nunca mais esqueço. Aí você fez na marcenaria ali, né? Fez um hack ali pra mim, que eu tenho até hoje na minha casa. Tem mesmo, tenho. Me ajudou lá a instalar umas coisas, que eu tava morando sozinho ali pela primeira vez, quando eu fui morar sozinho ali, você me ajudou pra caramba a montar a casa, com as coisas, eu lembro. Então, assim, isso pra mim é amizade. E é esse amigo que eu quero ser. E por eu ter tido essas quedas, eu sempre tive que pensar muito em mim. Sempre fui um cara muito egoísta, de certa forma, porque o tempo todo eu estava me levantando. Enquanto estavam as pessoas construindo a família, construindo a estrutura, eu estava caindo, levantando. Mas agora eu acho que eu estou num momento de maturidade da vida que eu estou conseguindo ter muita ciência de muitas coisas. Eu acho que o meu caminho agora está mais sólido, os meus passos estão mais sólidos, a paternidade está mais sólida,
a responsabilidade no trabalho, esse lance de viver sozinho. Então eu tô me preparando para ser um amigo melhor, para ser um pai melhor. É aí que eu quero chegar, é aí que eu quero, e agora que eu me relacionar com alguém de novo, ser um cara bacana como eu nunca fui. Então eu busco a minha melhor versão, que eu acho que é o que a maioria das pessoas deveriam fazer. A gente sempre busca, né? E nada vai ser radical, Dani. Nada vai ser do dia pra noite. Eu não vou dormir aqui, amanhã eu vou acordar um cara sensacional. Não existe isso, né? E você ter a experiência que você teve, não te faz um cara ruim. Não. Agora, Era o meu caminho. Deixa eu só pedir uma pausa aqui. Paulinho, nós temos vários parceiros aqui, né, cara? Opa, E um deles é esse cara aqui, ó. olha aí, ó. E ele quer matar aquele cara que está nos matando e matando o Samuca. Que é a fome, velho. E eles têm uma pizza, Samuca. Incrível. Aí hoje eu vou dar a honra aqui pro Samuca. Samuca. Samuca, vem cá. Gente, esse aqui é o filhão do Paulo. Samuca, certo? Samuca, eu quero que você escolha um sabor maravilhoso que nossos amigos da Pizzaria São Pedro vai pedir pra gente. E o Isaac, meu filho, que tá aqui hoje na transmissão também, vai mandar um outro sabor aí pra nós. Calabresa. Só calabresa? Uma só de calabresa? Não, meia. e a outra metade. Queijo. Não, você escolhe. Calabresa, uma fatia de calabresa e uma de 4 queijos. Uma de calabresa e uma de 4 queijos. Uma metade. Meio a meio. Então, ó, G, prepara aí pra nós lá pro Viníciusão. Pra câmera lá pra galera. Não, mas antes eu tenho que falar um negócio. Pode falar, cara. Alice Santos disse que eu tinha que cozinhar. Se ela quiser comer uma comidinha bem ruim, eu até posso, né? Mas não vai ser É uma melhor. figura, hein? É uma figura, hein? Por que será? Qual a sua especialidade? Aproveita aí, vai. Deixa eu aproveitar aqui, eu vou fazer umas perguntas pra você. Eu acho que é a mais séria aqui. Pode. Qual foi o gol mais bonito que o Samuca, atleta, fez? Fala pra mim. Narra esse gol, Samuca, vai lá. Como é que foi esse gol, cara? Pra eu narrar mesmo? Pode narrar. Fala aqui no microfone, vai lá. Que nem o igual narrador narrador, mesmo. igual Vai, narrador, né? Galvão Bueno. Samuel perdeu a bola, o jogador tá indo pra própria área, aí ele driblou o Samuel tirou a bola, aí ele deu aquele vai pra trás, a bola também, aí o menino caiu no chão, aí Certo. eu voltei pra frente, aí ele deu um carrinho, mas eu chutei de esquerda, aí foi no lado direito, esquerdo do goleiro, aí... E foi gol! Gol! Cara, você tá indo muito bem, parabéns, viu, no futebol, viu, cara? Parabéns, você tá indo muito bem, o tio te acompanha lá, seu pai babão fica mandando seus vídeos pra mim lá, e eu... É que eu jogo mais que seu pai, você sabe, né? Ele já te falou isso? Ele joga. Eu jogo mais que seu pai, então ele fala, como é que tá indo aí o Samuca? Eu, mano, Né? Mas tá meio também. aí eu tô indo pro futebol. variado. E no futebol você viu, né? Aí você joga mais que eu, com Apanhou de mim certeza. no futebol, mesmo sequelado do PCD. E aí, Isaac, qual que vai ser o outro sabor dessa pizza maravilhosa que vai vir pra gente? Então, uma vai ser de calabresa, meio 4 queijos, e a outra Ai, bata escolha, hein? Eu quero uma de frango. de frango. Só frango? Uhum, acho que sim. E o Frango grande... com catupiry? Pode ser. E o grande aqui que é uma de bacon. Não, então é meio bacon e meio frango catupiry. Nós vamos Isso. pedir 2 pizzas, Isso, certo? pode ser. Fechou, Produção, gente? fechou a Pegou? produção. Coisa boa. Salva Pizza nós, pra produção. nós? Meia calabresa, meio 4 queijos. E Tá bom. meio bacon. Alguma coisa que vem com muito bacon. E meio frango com catupiry. É isso? Exatamente. Boa, gostei. Beleza, É isso. qualquer Da dúvida hora. vocês vêm com o G aí. Perfeito. Ô Paulinho, cara, eu queria te perguntar o seguinte. O que é o Paulo de hoje, cara? Fala pra mim, o que é o Paulo de hoje, assim? Como que você se vê hoje, com toda essa experiência, com tudo que você já fez, já entregou? Quem é esse cara de hoje, mano? Ah, cara, é assim... Eu vejo muita gente... Eu assisto alguns podcasts, algumas coisas, né? Até recorte, Instagram dos caras mais famosos aí. Tem uns caras bem famosos, não vou nem citar nomes, mas assim... eu vejo muito... falando sobre você, cuide de você, faça por você, não sei o que. Até eu falei que é bom viver sozinho e tal, mas no meu caso, por experiência, talvez num outro contexto. Mas pode até parecer de uma forma generalista. Mas assim, hoje tudo que você abre, tudo que você vai ver, tudo que você vai ouvir, tudo que você vai assistir, influencers, aí, esses caras famosos aí, tudo que eles falam é você, faça por você, seja você, e você, e você, e você. Cara... E eu acho que isso é um motivo dos relacionamentos estarem todos destruídos, até de amizade. Sim. Porque todo mundo prega você e o relacionamento ele se trata justamente do outro.
né? Se relacionar é você... O que você vai trocar com o outro, né? E às vezes tem só uma pessoa se doando, às vezes tem uma pessoa só sugando. E eu acho que a grande mágica de relacionamentos longos como o que você tem, e vários amigos meus, e nem digo que os meus foram fracassados, não, eles foram construtivos, eu aprendi muita coisa. Eu me arrependo de muitas coisas, sim, né? E por conta disso você vê muito ego, muita gente falando que não se arrepende, faria tudo de novo. Cara, eu não faria tudo de novo. Eu não faria tudo de novo. Faria algumas coisas de novo. Mas tudo de novo eu não faria. Certamente eu não faria. Eu me arrependo amargamente de algumas coisas aí, algumas decisões que eu tive durante a vida aí. Mas, de contexto geral, se você me perguntar hoje, eu digo que era o meu caminho. E eu tenho isso claro na minha mente, que era para ser assim. E se não fosse tudo isso, se não fosse todas essas experiências, as quedas, os julgamentos, os recomeços, cara, eu não seria o cara legal que eu tento ser hoje e principalmente o cara que eu busco ser. Certo. Então, eu acho que era o meu caminho, cara. Como você teve o seu, diferente do meu, né? E eu tive o meu e tá tudo bem, cara. A vida não tem certo, não tem errado, eu não tô atrasado, né? Tem gente que fica, você tá atrasado, você devia estar casado, você tá com 42 anos, você devia estar casado. Cara, não devia estar nada. Eu tô onde eu deveria estar, era o meu caminho. Eu acredito que Deus, nesse caminho, tinha muita coisa para me ensinar. Sim. Né? E, cara, eu procuro, hoje eu sou um cara que procuro aproveitar mais os ensinamentos, eu observo mais os detalhes da vida, das pessoas. Eu acho que eu tô procurando valorizar o que realmente interessa, que é minha família mesmo, né? Núcleo, né? Núcleo. Tem aqui um comentário do Gil Biofarm. Ele falou que o Samuca é praticamente um mini Paulo. É o mini Paulo, exatamente isso. Ele vai ficar orgulhoso disso, né? Fica, né? Fica orgulhoso do papaizão? Com certeza, né? É isso aí. Então acho que é isso, Dani. A minha ideia, mais do que nunca, mas isso é um foco meu do dia, todo dia. Todo dia eu tenho as 3 atividades e eu sinto em evolução. Por exemplo, a minha devocional de manhã que eu faço lá com o livrinho, que era 5 minutos, já tá ficando 10 minutos. Entendi. Tá virando 15. O estudo, que era 1 hora, cara, eu já tô estudando 1h30, tô estudando no carro, no trânsito, quando eu tô trabalhando. Então são coisas que me desafiam, mas estão me dando um prazer, eu estou crescendo nisso. Sim. E essa evolução é o que move a gente, né? Então, assim, é 1% todo dia? É 1%, mas eu estou caminhando com consciência. Eu acho que essa é a grande parada para mim hoje, sabe? E você falaria o quê pro Paulo de 20 anos atrás, cara? Cara, é uma pergunta difícil, porque o Paulo de 20 anos atrás, ele era um cara bem... Cara, tem algumas características que a gente nunca perde. Mas tem características que a gente aprende a lidar e a dominar quando a gente se conhece bem. Eu sempre fui um cara muito impulsivo, eu sempre fui um cara muito... o tal do emocionado aí, que é proibido hoje, eu sempre fui um cara muito emocionado, muito intenso nas coisas, tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu era muito indisciplinado, eu não tinha rotina, não tinha regra para nada. E assim... Eu acho que todas essas coisas eu consegui dosar ao longo da vida. Eu consegui aprender a lidar. Fui me conhecendo e eu fui vendo onde era defeito, onde eu poderia evoluir. E ainda faço isso, né, todos os dias. Mas assim, eu fui conseguindo controlar. Hoje eu já tomei arma na cara no trânsito. Por causa de briga de trânsito, porque eu era explosivão, não sei o quê. Hoje em dia, o cara me fecha, meu... Beleza, eu nem abro o vidro, eu nem discuto. Eu aprendi muito. Então são coisas que a gente aprende. O lance da explosão, sai, sei lá. Cara, você respira, pensa, calma. Cara. Eu já ensinei até meu filho, falei, quando você ficar nervoso, cara, conta até 10, respira, se acalma. Né? Então, assim, você vai aprendendo a lidar com você mesmo. Então, assim, cara, eu acho que no final de tudo, Dani, olha que louco isso, né, cara? Eu quis viver os meus desejos, as minhas vontades e tal, e para ser livre, né? E no final das contas, cara, a gente aprende que o ser humano ele tem uma pitada de maldade e de erro no seu DNA, desde pequeno. Criança, você vem empurrando outra criança. Então astúcia pura, né? A criança, ela tem... A Alice Santos, ela até comentou que a gente vive numa época de inversão de papéis, especialmente entre o masculino e o feminino. Verdade, você não acha que as suas abordagens nas redes podem ajudar nisso? Cara, eu não assim, olha, tá aí, cara. Eu não me preocupo mais, né? Como eu falei, é uma coisa que eu tô totalmente me desconectando assim de rede social. Já me preocupei, talvez isso sim, talvez eu me vendi lá um tempo pra um cara, né?
livrão, tal, não sei o quê, ou sei lá, como as pessoas me veem. Mas assim, eu me preocupava muito como as pessoas me viam. Por algum tempo eu quis vender uma imagem de cascudão, de bicho solto, solteirão, bem resolvido e tal. E até fui por algum momento, outros não, tive minhas crises como todo mundo. Mas assim, cara, eu já há algum tempo eu já não me importo mais absolutamente nada com o que pensam. Eu já ouvi alguns desabafos seus, talvez nenhuma das questões dos relacionamentos e conversas sérias nossas. Sim. E eu consigo ver, assim, se eu colocar... Eu pontuaria 4 desabafos seu. E a maturidade e a sensatez hoje, em relação ao que se viveu, eu fico feliz. Porque, por mais que são caminhos diferentes, o que eu tomei e o que você... Pensando em relacionamento, Sim, tá? sim. Porque não tem gente boa, então não tem gente ruim. É. Tem cara que completa 20 anos junto com a esposa, como eu estou completando agora, e é um lixo com a esposa. E é um lixo. Não vive a esposa. Não vive o relacionamento intensamente, né? E isso é um privilégio em que eu desfruto. Então... E não que todo mundo tem que fazer, cada um vive o teu bagulho, sabe, meu? Né? E muitos brothers até próximos da gente falam, mano, não dá pra acreditar que você tá nisso, né? Porque você tinha tudo pra ser bem chimboca mesmo, bem xaropão mesmo, né? E a Alice Santos, ela implementou, né? Que certo. As redes podem ser um problema, mas também ajudam muito. Já pensou em usar seu alcance para dividir as suas experiências e conhecimentos? Isso é verdade. Me ajudou muito em vários momentos. Cara, hoje eu... Você se inspira em quem, Paulo? Em quem que você se inspira, cara? Aproveitando a Alice, assim. Quem que você olha e fala assim, mano, isso aqui é um... cara, eu acho que assim... Eu acho que... Não quero ser clichê não, cara, mas eu acho que nessa pegada que eu me voltei, e agora com Ajustes Finos, de tentar ser um cara melhor, cara, não tem como a gente falar do melhor cara que viveu na Terra. Né? Ele é a referência de tudo, cara. Sim. Ele é a referência. Jesus Cristo é a referência de todo mundo, cara. Com meus erros, com meus acertos. E eu acho que o meu grande problema foi que com erros e acertos, quedas e recomeços, eu sempre dei a cara a tapa. Eu nunca me escondi. E aí a pancada vem mais forte. Quando você dá a cara a tapa, a pancada é diferente. Eu nunca me escondi, eu nunca deixei de assumir meus erros. Quando, por exemplo, eu errei com a mãe do meu filho e terminei meu relacionamento, eu dei minha cara a tapa pro mundo, para parentes, para pessoas desconhecidas, pro ramo que eu trabalhava, que era o mesmo dela. Então, cara, eu nunca me escondi. E isso aí tem um peso demais. Mas isso, por outro lado, cria uma casca muito grande. E eu acho que essa casca ela foi se desenvolvendo ao longo dos tempos ao ponto de, por exemplo, falar de rede social para mim hoje é uma coisa que, para mim, eu ainda uso muito, uso bastante, mas no fundo... Porque eu gosto de meme, gosto de besteira, coisas aleatórias assim, mas no fundo é uma coisa que pra mim já perdeu sentido. Eu vou sair, não em definitivo, vou fazer um teste. Conheço algumas pessoas que já estão... Mas tá tomada a decisão? Vai tá tomada, tá tomada. Mais dia, menos dia. Eu tô todo dia ensaiando, mas assim... Você tá com uma galera Então, aí seguindo, o Gil tem uma pergunta dele, mas eu vou falar o que a Alice tinha comentado aqui. Mas isso não é só sobre o que os outros pensam, mas sim onde você poderia contribuir nos termos da sociedade, principalmente na sociedade que estamos deixando para os nossos filhos. E o Gil perguntou assim: na experiência de vida de vocês, definam um relacionamento saudável e o que para vocês seria traição. Ele tá falando pra vocês mesmo, pluralzão? Pra vocês dois. Também? Exatamente. A pergunta foi pros dois. Cara, eu tenho uma experiência, né, que eu destruí a minha família, né, com traição. E, cara, não foi nada legal. Enquanto todo mundo pensava que eu tava me divertindo pra caramba, que foi onde eu saí pra essa fase, todo mundo que o Paulo tava, nossa, quebrando na noite, felizão. Cara, eu tava sofrendo como poucas, eu acho que foi um dos momentos mais sofridos da minha vida, tirando a doença da minha mãe. Cara, eu sofria demais, todos os dias. Então, eu acho que eu aprendi que maior do que fidelidade, maior do que, né, traição, tudo isso, esses temas que estão em torno do relacionamento, tem uma coisa que eu trouxe pra minha vida daí pra frente, que é uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida e eu não discuto isso aí, assim, é a lealdade, cara. Eu acho que a lealdade uma qualidade que está acima de fidelidade, ela está acima de tudo. Mas qual que é a diferença para você de lealdade e fidelidade? Cara, Como é que você separa esses dois? dois? Eu acho a lealdade muito maior. A lealdade é algo muito
é algo muito mais amplo, algo muito mais verdadeiro, porque a lealdade, ela tá é o tal do, falando em termos populares, é o tal do fechamento mesmo, em tudo, né? A fidelidade, a traição, ela pode estar ali ela pode estar num virtual, ela pode estar numa ação, ela pode estar A fidelidade, eu acho que ela é importante, mas é uma coisa que, quando a pessoa tem lealdade, a lealdade é uma coisa muito ampla. A lealdade eu tenho no trabalho com por exemplo, os chefes que eu tive, eu sempre procurei ser muito leal aos meus chefes. Estão fazendo um complô ali, cara. Você não vai deixar o cara derrubar seu chefe, cara. Você não vai, tá todo mundo armando ali. Armando contra um colega seu, alguma coisa. Cara, chama o cara. Seja o dedo duro. Às vezes é bom você ser o dedo duro porque você tá sendo leal. Porque as pessoas que estão ali armando isso, elas não estão sendo leais. Eu vivi isso aí algumas vezes. E eu chamei o cara e eu falei, cara, presta atenção nas suas atitudes. Não denunciei ninguém. Mas falei, presta atenção nas suas atitudes, presta atenção nesses movimentos, presta atenção no que está acontecendo. Eu falei, pô, legal que você me falou, mas nunca caguetei ninguém. Mas assim, isso é questão de ser leal, porque você não quer o mal de ninguém. E num relacionamento, eu acho que a lealdade vai de tudo, desde um feedback que você dá pra pessoa todo dia, que é a Mariana, às vezes chata ali, Daniel, você não lava a louça, Daniel, você não foi buscar os meninos. Isso é lealdade, cara, isso é lealdade, porque ela tá te dando o feedback. E quando você é desleal com uma pessoa, você tá com outra vivência, você tá com outra visão, você tá numa outra caminhada e a outra pessoa simplesmente, que é seu parceiro, ela não sabe. Ela não sabe. E aí, de repente, a pessoa pode soltar uma dessa tudo de um dia só e pra ela já acabou, que foi o que aconteceu comigo. Cara, eu me senti num lance de deslealdade, que eu não achei legal. Porque eu tava o tempo todo ali. Com erros, com acertos, eu tava ali. Mas, assim, isso é um caso de deslealdade. Então, assim, ser traído, se eu tivesse sido traído, que eu acho que eu não fui, mas se eu tivesse sido traído, eu acho que teria doído menos do que a deslealdade. Porque a deslealdade é uma pessoa que está caminhando ali com você todo dia, mas ela toma um outro rumo, ou ela pensa outra coisa, ou ela faz outra coisa, e você que é o parceiro do dia ali, você não sabe. Então, a lealdade, para mim, é algo muito, muito, muito amplo, muito profundo. De verdade, eu acho que é uma das maiores qualidades do ser humano, é o que eu procurei ter depois que eu mesmo destruí a minha vida, a minha família, fiquei depressivo, enfim. Deixa eu só entender uma coisa. Vamos lá. A questão da lealdade, ela veio depois o erro que você teve com a fidelidade, ou você já entendia que lealdade e fidelidade eram duas coisas diferentes? Eu não me ligava em muita coisa, Dani. Eu não me ligava em muita coisa. Eu fui aprender o que é lealdade com os meus tombos, quando eu destruí a minha família. Entendi. Quando eu destruí a minha família, que é algo que me dói, eu demorei 2 anos para me perdoar disso aí. Eu pago uma prestação eterna, que não é estar com meu filho todo dia. Isso é uma coisa que me dói, cara. Ninguém sabe a dor que eu sinto disso, só eu sei. Porque eu sou apaixonado pelo meu filho e eu não vi ele andando. Vive isso, né? Eu não vi ele andando de bicicleta a primeira vez, sem rodinha. Eu não vi alguns momentos dele. Eu procurei estar em todos. Procurei proporcionar várias experiências para ele, porque eu acho legal, que são marcantes, né? Você criar esses momentos. Mas eu não vi meu filho andando a primeira vez de bike sem a rodinha. Isso é uma coisa que me dói e é uma dor minha. Sim. E eu vou ter que lidar com isso, cara. Pai, né? Eu vou ter que lidar com longe, isso. Né? Da mesma forma que eu aprendi o que é a importância da lealdade, e eu sofri o inverso, num caso de deslealdade, onde meu castelo de areia, que eu jurava que seria o último, caiu. Então, cara, eu aprendi o tom a mais da lealdade. Né? Porque, cara, se eu tivesse me traído, eu tivesse descobrido, não tinha doído tanto quanto a deslealdade, que é você caminhar com a pessoa todo dia e do nada... E não ter... Do nada, você não ter um feedback e do nada tudo acabar e você ficar no cavalete ali, né, velho? O que você tá dizendo é o seguinte, e você até citou a Mariana, que de chata não tem nada, ela é maravilhosa. Não, cara, e assim, a gente brinca, mas assim, essa chatice é legal. Mas a Mariana, ela me conduz a acertar. É isso. Ela me conduz assim, quando eu tô falhando com os meninos, ou quando eu tô falhando com ela, quando eu podia ter feito melhor. Tá falhando com ela? Quando eu dela fila, use. Não, tô brincando. Só pra dar uma descontraída. É assim, falhar, cara, é quando você deixa de se importar. Quando você deixa de... Não é só traição. Não é cara. A vida puxa a gente pra se desconectar das coisas. Então, assim, a gente precisa... Mas termina o seu raciocínio. Não, e assim, nessa caminhada, batendo na pergunta que ela falou, de feminino e masculino, né?
Cara, são temas mais atuais que são discutidos agora. Igual esse vício de dopamina aí. Cara, eu me coloquei na minha cabeça que eu não ia ser um cara, nessa minha nova versão solteira, eu não ia ser um cara viciadão em dopamina, como eu talvez já tenha sido lá atrás. É a época que todo mundo me via, tal, tá com uma, tá com outra, tá ali, tá viajando, deve estar com aquela. E as pessoas vão julgando. Cara, no final, eu aprendi que você fazendo, você não fazendo, você sendo ou não você sendo, as pessoas estão julgando o tempo todo. Vão e a sempre conclusão é delas e o problema é delas. É. Quando eu entrei nessa Você vai aí... carregar o que ela acha de você. Quando eu entrei nessa aí, meu irmão, eu sou um cara livre. Entendi. Então, assim, ninguém tá pagando minhas contas, né? Como se diz. Então, cara, acabou pra parte-se mim, acabou. disso. Eu não sofro mais com isso. Então, assim, eu aprendi, Dani, e por outro lado, talvez essa imagem que eu passo nas redes sociais, por querer ou sem querer, ou como a maioria das pessoas acabam me julgando, né? Algumas coisas. como as pessoas acabaram me construindo ou me julgando, me traz um tipo de mulher pra perto que é uma mulher muito, talvez, empoderada, feminista, uma mulher mais forte. Eu não sei como eu defino essas mulheres, mas são mulheres mais independentes. Então, assim, as mulheres que eu conheço e as que eu me relacionei, sempre, são mulheres que não precisavam de mim para nada. São mulheres que promissoras, no mínimo promissoras, ou que tinham a casa dela, o carro dela, o trabalho delas, empreendedoras. Então, assim, cara, tem todas as profissões, você imaginar, advogadas, médicas, que eu conheci. Então, mas são as pessoas que eu me atraio e que se atraem por mim, pela imagem da rede social. Sim. Só que por trás disso, eu descobri que é um tema novo também, que nem todas as pessoas estão interessadas, mas assim, é uma mulher com uma energia masculina muito alta. Mas é essa a troca de inversão que a própria Alice Exato, disse, isso que eu quis linkar. Porque... Mas também, você não acha que é porque... Os homens ficaram mais frouxos, né? Tem muito né? homem emasculado no esquema? Não, tem um heterotop agora, né? Que é o meu concorrente hoje no mundo dos solteiros. Que é isso? Explica o heterotop é o cara que eu tiro o sarro, né? Peraí, antes de você falar. Ô, Rian, você tem uma pergunta aí. O que tem pra gente aí? É sua ou é do chat? Tem bastante coisa aqui que o pessoal tá mandando, mas eu vou primeiro ler as do chat, não né? perde essa, hein, Paulo? Segura aí. O heterotop, então, hein? Então, boas explanações. A Samantha Moreno falou aqui: lealdade é a base de qualquer relacionamento. Fortalece a confiança e mantém o respeito mútuo. Primordial em qualquer tipo de relacionamentos. Boa, e a Alice Samantha, Santos, ela complementou: e as dicas vêm de lealdade a tá da fila. Se você tá falhando, você que falou da uma pergunta aqui que eu tenho. Ó, o pessoal que tá mandando perguntas aí, vocês são obrigados a estar se inscrevendo no canal, porque eu já gosto de vocês. E vão participar do sorteio, né? E já vão participar do sorteio. E pra você, mulher, corta aqui pra mim. Cortou pra mim? Pra você, mulher, é outra coisa, hein? Vai ter 2 brindes incríveis aqui da Vai de Guedes. E com a ajuda do Paulo aqui, isso a gente vai fazer chegar na mão de vocês. Vocês vão mandar um vídeo pra gente aqui recebendo isso daí. Então fique aí no programa, porque no final a gente vai sortear isso aí. Eu tô eufórico pra falar do heterotop. Fala! Peraí, o que você tem mais? Eu posso primeiro fazer a pergunta? Pode. É uma pergunta, acho que um pouquinho invasiva, peço perdão já, de imediato. Mas a pergunta é o seguinte: você acha que tendo se separado da sua esposa, que no caso é a mãe do Samuca, você acha que vai afetar muito no crescimento dele? No caso, no desenvolvimento? Não, jamais. Você como um papel de pai, ela como um papel de mãe? Jamais. Você acha? Jamais. A gente tinha um combinado antes dele nascer. Primeiro porque ela é maravilhosa, né? Dai, beijo, se você estiver vendo aqui, ela é incrível. Saudades. E assim, a gente já tinha um combinado quando a gente decidiu ter filho, que o Samuel foi programado. Se um dia a gente se separar, se um dia algo der errado no meio do caminho... Ela é incrível, né, cara? E o brother também, eu vou te falar. Eu não conheço o cara, mas o cara parece ser parceirão, hein, mano? Não, um cara bacana, me ajuda pra caramba com ele. Então, assim, a gente tinha um combinado. Que aconteça o que acontecer, a gente sempre ia falar a mesma língua. Legal. E isso as rotinas que ele tem na casa da mãe dele, ele tem comigo. A mesma educação, a gente fala todos os dias, às vezes 2, 3 vezes por dia dele, da educação dele, como ele tá na escola, um comportamento que ele teve, como ele age lá, como ele age aqui, porque a criança tende a fazer joguinho. Quer dizer que casais que se separam e têm filhos, há sim possibilidade de viver bem, viver cara, em prol da família. O meu filho... Vocês são uma grande família. O meu filho, quando eu oro, cara, eu oro por ela, por ele. É claro que tem como ser deixado de fora. Cara, ele é como se fosse um segundo pai pra ele. Eu oro por eles, pela saúde deles, pela segurança deles, pela evolução deles. Eu oro mesmo, de verdade. Deus tá vendo. Então, assim, cara, a gente, nessa linha de manter... A gente nunca perdeu isso. A gente discordou em alguns momentos de algumas coisas. Isso discordaria mas também. Mas a gente discute de uma forma saudável e tal. Mas assim, eu paguei 2 anos de terapia pro Samuel.
ia em idas e vindas, não ia, mas assim, a gente queria entender até que ponto isso ia prejudicar. E a ele é uma criança incrível, a própria terapeuta falou, você pode falar de tudo dele, de competitividade, qualquer outro aspecto, mas ele é muito bem resolvido com isso. Então eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho da criação, que é muito mais mérito dela, porque numa separação acaba ficando mais com a mãe. Exatamente. É muito mais mérito dela. Eu tenho orgulho da criação que a gente tem dado para ele e 70%, 60% da parte dela, sem dúvidas. Então, assim, e a gente bem alinhado. Eu costumo dizer que ele é mais bem resolvido que muito filho de pai que tá dentro de casa quebrando pau. Porque às vezes você vive também numa casa de areia, né? Num castelo de areia, né? Então tem muito relacionamento aí de 20, 30, 40 anos que é zoado, né, cara? Fala aí, Isaac. Fernando tá na live, hein? Fernandão, brother? É brother seu? Eu tenho vários amigos. Fernando Nando disse. O Cheguei, Fernandão, aqui da ZL, né? Aqui da ZL. ZL. Meu vizinho, meu brother, de futebol, da escola. Então, a Samantha Moreno disse: você comentou que se atrai bastante por mulheres com energia masculina. Agora, nessa nova fase da sua vida, isso é algo que você pretende mudar? Te incomoda de alguma forma? A mulher mais empoderada te incomoda? Cara, Paulo? eu acho que até nesse meu último relacionamento, a mãe do meu filho, ela tinha embora ela fosse muito guerreira, trabalhadora, eu acho que foi até então o melhor relacionamento que eu tive, que eu mesmo destruí, mas assim, ela foi a melhor pessoa que eu me relacionei e ela sabia bem equilibrar esse lance. Ela trabalhava igual eu na rua, sol a sol. E na mesma vendedora, área, né? Mas ela era mulher. Ela tinha aquela cabeça de ser feminina, mulher, dentro de casa, sim. Papel de mãe, de esposa. E hoje, e não que esse último não teve também, mas tinha esse tipo, e todas as mulheres que eu me relacionei depois dela, talvez é uma das questões que eu me faço, talvez eu trate isso em terapia, porque eu nunca mais dei certo com ninguém, é esse lance de mulheres muito empoderadas mesmo. E esse tipo de mulher espanta muitos caras, porque é uma mulher que os caras não chegam, que os caras acham que não pode. Na verdade, os caras não andam chegando muito na verdade, nada, né? Na verdade, Dani, falar, o homem ele tem esse lance de querer, de posse, de querer dominar, de querer ter uma mulher que ele molde do jeito dele. Isso é meio da cabeça do homem. Uma paranoia do homem. E quando tem uma mulher que é mais selvagem, mais independente, que vai ombro a ombro com ele, os caras correm. Só que esse tipo de mulher sempre me atraiu e esse tipo de mulher sempre veio até mim. E não sei porquê, talvez por um lance de confiança ou do que eu passo nas redes sociais, que foi criando um bloco de pessoas que me veem de tal jeito. Só que isso eu vejo como algo... É o tipo de coisa que eu pretendo tratar, pretendo entender melhor em terapia, estudo sobre esse assunto, vejo mais, observo, converso com pessoas sobre isso. Mas eu acredito hoje que o feminino tem que estar no feminino e o masculino tem que estar no masculino. Eu acho que isso causa um desequilíbrio nos relacionamentos. Até respondendo a pergunta, eu acho que isso causa um desequilíbrio. Eu acho que no mundo de hoje, cara, com a economia, com todo o contexto que a gente vive, do Brasil, dificuldade, não dá mais para ser o meu avô que ia trabalhar e deixava minha avó em casa, a minha mãe que é dona de casa e meu pai vai trabalhar. Cara, a gente tá numa selva e tem que os dois batalhar para sobreviver. O lance do cara provedor, eu sou muito a favor. Eu acho que é legal, mas assim, eu acho que o prover, ele tem um leque de coisas que a gente poderia falar aqui e os dois têm que batalhar, cara. A gente tá numa selva e vamos dar a mão, sair com a faca aí, rasgando a selva e para tentar sobreviver. Essa é a verdade. Mas eu acho que dentro de casa, no relacionamento, a mulher tem que estar no lugar de mulher e o homem tem que estar no lugar de homem. Quando isso causa esse desequilíbrio, né? Hoje tem um princeso, né? Vamos entrar agora, né? No heterotop, no princeso, Como né? é que é isso, cara? Cara, eu saí com um amigo meu, das 3 vezes que eu saí em um ano de solteiro, eu fui pra uma balada com um amigo meu. Um barzinho. Cheguei com ele é um heterotop, né? Ele... Disse, peguei a pipoca, vontade de falar dos héteros top veio forte. Não, essa aí é um assunto que eu adoro. Como é que é isso, cara? Cara, heterotop... Gente, a gente vai descobrir hoje Vou dar um exemplo prático. Top. Vou dar um exemplo prático. O heterotop são os caras que vieram depois da nossa geração, Dani. Tipo trintão. Cara, eu acho que eu já vi heterotop aí de 35 menos. Cara, que é uns caras assim que... Cara, não tem certo, não tem errado. É como os caras levam a vida, né? É o cara que se ama, é o cara que a gente chamava de heterossexual aí numa transição, de metrosexual, na transição. Agora ele evoluiu pro heterotop. Agora ele evoluiu pro heterotop. Então, assim, é um cara que vive em torno dele mesmo. É um cara egocêntrico, é um cara que vive da autoimagem. Talvez eu passe até essa imagem também, mas como eu não me preocupo com isso, talvez em algum momento você se sentiu esse hétero top? Não, cara. Não. Nem metrosexual, nem nada disso. Mas as pessoas podem ter essa impressão e o problema delas. Mas assim,
Claro, eu gosto de me cuidar, mas eu acho que tudo tem limite. A gente é de outra geração. Eu sou de uma época, a gente é de uma época, Dani, isso vai desde o comportamento até a imagem, tá? A gente é de uma época que a gente tinha consideração, a gente tinha respeito, que eu pegava a menina lá, dona fulana, vou levar sua filha ali pra Pedia pra namorar em casa. Pedia pra namorar com a sua filha, vou na pizzaria com ela, mas 8, 9 horas eu trago. Então a gente viveu toda essa transição até hoje. Hoje a gente tá, eu que estou solteiro, eu tô meio que na onda e tal. É fotinho de uma foto da academia, uma foto sem, né? Não posso mais tirar foto sem camisa, minha condição não me permite, mas assim, quando permitiu eu tirei. Mas assim, cara, é uma coisa que você vai vivendo, é a transição, o mundo foi evoluindo, eu fui evoluindo, mas até posso ser confundido e problema de quem confundir. Mas eu sou de uma época que a gente não deixa ninguém falando, a gente tem consideração, a gente tem respeito, a gente tem cuidado, a gente tem Ainda empatia. tem um senhor, Hoje em dia você não tem isso mais. Hoje em dia os caras já não tem isso. Os caras vivem em torno dele mesmo. Eu tenho alguns conhecidos heterotop, o cara vive em torno dele mesmo o dia inteiro. Ele é o satélite natural da Terra. E tá tudo bem, cara. É o jeito do cara viver, não tô julgando. Mas certo. É isso. Só que aí, o cara, ao mesmo tempo, o cara é um princeso. Porque ele é o satélite natural da Terra. Então, de fato, o equilíbrio é tudo. Mas vejo muitos homens com energia feminina por aqui. Total. Uma geração frágil que vem atrás aí, né? E assim, o que acontece? O cara... Eu saí com esse meu amigo, uma das 3 vezes que eu saí, eu fui num barzinho à noite, um barzinho meio que um Villa Country lá da minha cidade lá. Aí cheguei lá... Gente, por sinal, desculpa interromper, mas esse comentário que eu acabei de ler foi da Samantha Moreno. É isso aí. Tá. E aí o que acontece, cara? Eu saí com esse meu amigo, aí a gente chegou lá, os dois solteiros, né, no barzinho ali. Cara, tem 2 meninas ali olhando pra gente ali, dando risadinha e tal. Cara, vamos chegar, né, trocar uma ideia, ver qual é que é, né? Isso há uns 8 meses atrás. Então o cara falou pra mim, meu amigo, heterotop, eu não falo com ninguém se não chegar em mim. É nada, tio. Eu juro pra você, cara. E aí você pega todo o contexto de vaidade desses caras, passou da limite. É o cara que eu brinco, né? Ele raspa a perna, pai de pet, pai de planta, né? É o cara que chora depois que tem uma relação, né? É o cara sensível, né? O cara sensível demais. Então, assim, isso causou um desequilíbrio. E ao mesmo tempo... você pega as mulheres que estão tendo já que batalhar pelo seu espaço no mercado, estão ganhando mais espaço, estão tendo essa mulher que você falou, independente, que trabalha o dia inteiro fora, cuida dos pais, cara, cuida de casa e tem as responsabilidades dela, todas essas que eu tenho como solteiro hoje, e a mulher ficou mais cascuda e os caras mais sensíveis. Isso é um desequilíbrio. Por isso que eu acho que o masculino tem que estar no masculino, e eu acredito muito nisso. Não sei se eu não estou falando nem que é o certo nem que é o errado, mas eu aprendi isso, que o masculino tem que estar no masculino e o feminino tem que estar no feminino. Os dois guerreando juntos para sobreviver na selva, mas tem que ter o entendimento e a maturidade e a humildade de entender que cada um tem que estar no seu papel. Certo. Numa relação padrão, tá? A Samantha Moreno acha que se cada um assumir o seu papel, voltar às origens, teríamos mais relacionamentos saudáveis, sem machismo ou feminismo. E aí entra o lance da rede social, que é muita oferta, né? Para todo mundo, o tempo todo, né? Eu costumo brincar, Dani, que a minha avó e a minha mãe tiveram as mesmas oportunidades que as pessoas que eu me relacionei tiveram, de propostas, de cantadas e tudo mais. O meu pai e o meu avô não tiveram isso aqui, de proposta, de possibilidade, de convites que eu tive. E o cara numa dessa, o cara despiroca. O cara entra numa onda de dopamina aí louca, porque é oferta aqui, oferta ali, oferta lá, e o cara se perde na vida. Então, assim, é até um dos lances que eu acho que perdeu um pouco de graça pra mim de rede social. Enquanto ela me serviu, enquanto eu queria as ofertas, a rede social foi a minha grande fonte. Cara, eu não sou especialista em nada, não sou psicólogo, não sou nada. Eu tenho muita experiência de vida, sim. Eu até brinco, eu vivi 65 anos. Mas assim, cara, eu acho que o que eu tenho para compartilhar não faria grande diferença. Talvez para algumas pessoas, como eu tento fazer, sempre que eu tenho oportunidade. Mas isso eu posso fazer correndo no parque lá domingo, numa resenha, eu posso fazer isso no meu trabalho, no almoço. E assim, eu aprendi também, cara, que a gente só tem que falar quando a gente é solicitado. Então, um dos julgamentos que eu tive, dentre vários rótulos que eu tive, que as pessoas me rotulavam como um cara arrogante. E eu sempre fui muito firme nas coisas que eu tive certeza para falar, e até hoje o que eu tenho certeza eu falo, e o que eu não tenho eu simplesmente me calo. Se não pedirem a minha opinião, eu não falo. E era esse o meu erro. Eu falava quando não solicitado de coisas que eu tinha certeza.
Hoje, mesmo tendo certeza, o cara pode estar falando uma baboseira enorme aqui do meu lado, e eu dominar o assunto, eu fico quietinho. Entendi. E aí eu não passei, e aí eu fui quebrando um pouco disso, porque eu sofria com um dos rótulos que eu sofri mais na minha vida, é que eu era um cara arrogante, mas era o meu jeito, quando eu tinha certeza das coisas. Então, e quanto mais o tempo passa, Dani, eu tenho certeza de que eu não sei de nada, que eu tô aprendendo, que eu tô na minha caminhada, que é individual, que é minha, que é o meu caminho. E eu aprendi, e cara, eu acho que a minha grande lição no momento, que é o que vai me levar para ser essa jornada que eu resolvi agora, de viver no desconforto, de me cutucar no sono, no estudo, na terapia, tudo isso vai se voltar contra mim, vai me causar desconforto. Mas é o lance, que é o que eu estava falando, que o ser humano, você, eu vi isso ontem, até postei isso, que o ser humano ele é de luz e de sombras, né? E a gente tem que trabalhar pela luz, a gente tem que correr pela luz, nem que for 1% todo dia, e esse é o meu propósito. E eu acho que eu busquei tanta liberdade na noite, sem ter, de repente, os olhares da igreja, que são meus melhores amigos, as pessoas que eu mais amo estão lá até hoje. De não ter o julgamento, de não ter o quê, mas, cara, a grande liberdade, no final de toda essa parada, a liberdade está em você ter o domínio sobre você mesmo, sobre os seus desejos, sobre os seus impulsos, sobre a sua explosividade, sobre a sua intensidade. Quando você tem um domínio disso tudo, aí você pode se considerar uma pessoa livre. E é essa liberdade que eu, em termos pequenos, eu já tenho atingido, mas é isso que talvez eu não alcance, talvez eu leve a vida inteira buscando isso. Mas é essa plenitude, esse domínio, esse controle, essa liberdade que eu quero buscar hoje. Que, assim, buscar a Deus hoje pra mim não é mais uma obrigação, não é uma coisa que me ensinaram na igreja que eu tenho que fazer, é um prazer eu acordar de manhã e a primeira coisa é abrir meu olho e ajoelhar na minha cama, ou ir lá pra minha rede lá e abrir o livro e falar com Deus e orar e chorar sozinho falando com Deus. Cara, isso é um prazer pra mim. Estudar, cara, tá se tornando um prazer pra mim essa altura da vida. Eu nunca gostei de estudar, cara. Agora eu comecei a estudar 1 hora de inglês, tem agora dias que eu tô vendo, eu estudando 1h30, 2 horas, eu tô trazendo isso pro meu carro, pro meu trânsito ali. Então, cara, é esse tipo de liberdade. Isso me desfoca de rede social, me desfoca de proposta, de conversinha barata, de ficar rolando tela pra ver um monte de coisa que não tem nada a ver, até meme, que eu gosto muito. Mas, cara, tem uma coisa que já pra mim já tá... Eu tô em outra direção. Eu tô pegando essa outra direção e eu tô tendo prazer nisso. E eu me sinto no caminho certo. E eu acho que de tudo isso é o que Deus tinha pra me ensinar, é o meu caminho. E, assim, eu busco a melhor versão do Paulo. Como pai, como profissional, como amigo... Né? Você é um cara que já me socorreu muito e eu nunca tive a chance de... Até tive, né? De te socorrer e te ajudar em outro momento aqui. A gente tem as nossas histórias, mas você muito mais me socorreu do que eu te socorri. E eu quero estar plenamente pronto, equilibrado e disposto para no dia que você fala, Paulão, cara, agora eu tô precisando de você. Você precisou de mim uma vez só, ou 2, mas eu tava aqui, eu fiz questão de vir. Né? Mas assim, eu quero estar muito mais pronto para você, para minha família, para os meus pais que estão envelhecendo, para o meu filho, para ensinar ele a ser um cara infinitamente melhor do que eu. Falo para ele, você tem que ser um cara 1000 vezes melhor do que o papai foi. E ele entende as broncas, as conversas que eu tenho com ele, porque eu quero que ele seja um cara bacanérrimo. E eu não quero que ele me veja ou que ele tenha qualquer impressão de mim, e a hora ele vai ter, porque eu falo para ele que eu também não sou um super-herói, né? Mas eu quero que ele seja um cara melhor do que eu fui. E o que você diria para ele hoje sobre o casamento, sobre o relacionamento? O que você diria hoje pro Samuca, assim, ó, faça assim. Ou, sei lá, só viva, ou sei lá. Eu acho assim, eu acho que ele, eu diria para ele... O que é a instituição casamento, né? Cara, para ele. Não é. O que você falaria para ele? Ó, cara, que isso... ele vê o casamento da mãe dele com o padrasto dele. Ele tem essa referência, né? E as coisas que aconteceram comigo, eu já falei para ele, em termos mais simples, né? Um dia eu posso, claro, conforme ele vai mesmo crescendo. Porque a cada idade da maturidade dele, ele vai compreender. A gente já teve umas 2 conversas disso aí, em fases diferentes. Ele com 4 anos, ele agora com 8 anos. Então, assim, vai ter uma outra com 12, vai ter uma outra com 16, onde a gente vai detalhar mais as coisas. Já falei pra ele que eu não sou nenhum super-herói, que eu erro pra caramba, que eu errei na vida e que eu destruí a nossa família, se ele sabe, que eu errei com a mamãe e que eu fiquei muito chateado, e a mamãe também, mas a mamãe me perdoou. E a gente é muito amigo hoje, ele vê isso, não só o que eu falo, ele vê isso. Então, assim, mas uma das primeiras vezes que eu fiz isso, Dani, que eu tive a chance de falar isso pra ele, foi uma das coisas mais marcantes da minha vida. Ele tinha uns 4 aninhos, ele perguntou pra mim, pai, o que é traição? Com 4 anos. E naquele contexto, naquela época, eu contei pra ele, eu quero um contexto de... Eu contei pra ele, lógico, com 4 anos, 5, eu contei pra ele num contexto de falso amigo, de falsidade. Né? Eu falei pra ele, traição, filho, é quando você tá com um grupo de amigos aqui e você sai do grupo de amigos e o seu amigo fala, o Samuel é um bobão. Você acha que seu amigo foi legal? Isso que eu expliquei traição pra ele dessa forma.
Aí ele falou, nossa, pai, não é legal. As pessoas fazem isso? Aí eu falei assim, fazem, filho. Aí ele falou assim, nossa, pai, não sabia que as pessoas fazem isso. Falam mal quando eu dou as costas. Eu falei, isso é traição. Aí ele falou, nossa, pai, eu não acredito que as pessoas fazem isso. E fazem mesmo? Eu falei, fazem. O papai fez uma coisa mais ou menos disso com a mamãe, por isso a nossa família acabou. E aí eu lembro que a gente estava no carro, e eu falei pra ele assim, e o papai errou, e o papai destruiu nossa família. Um dia você vai entender, a gente vai conversar, mas o papai demorou muito para se perdoar, a mamãe demorou para perdoar o papai, a mamãe sofreu muito, e o papai também. E você também, talvez, hoje você mora em 2 casas por causa disso. Por culpa minha, eu errei, mas o papai se perdoou, o papai tá tomando a vida, o papai tá procurando ser melhor. Certo. E eu nunca tive chance de falar isso, eu falei isso pra ele no carro. E esse dia me marcou muito pra mim. Bom. Eu falei pra ele assim, mesmo você entendendo desse seu jeito, que o papai errou com a mamãe, errou com você, e destruiu a nossa família, você perdoou o papai? Ele com 4 anos, ele tava no banco de trás, cara. Ele saiu lá do banco de trás, me abraçou e me deu um beijo e falou assim, eu te perdoo, papai. Olha que louco. Então, cara... foi um dos momentos mais bonitos que eu vivi na minha vida com meu filho. E ali eu acho que também eu terminei de me perdoar, sabe, Dani? Sim. Eu acho que ali, porque eu me culpei muito também, cara. Cara, hoje em dia eu já tenho uma visão diferente. Eu acho que foi importante esse processo de me perdoar, que demoraram 2 anos. E hoje, eu entendo que era o meu caminho também, cara. E assim, tudo isso me levou a ser o cara que... Eu não sei que eu sou mais tô batalhando, mas me trouxe essa consciência para me tornar, para ter um alvo de ser um cara que eu quero ser. E assim, eu acredito muito, cara. Acredito em relacionamento, acredito em família, acredito em tudo isso. Eu tinha tudo para não acreditar. E tinha tudo para não fazer as pessoas acreditarem. Quantas oportunidades eu já tive, Dani, de ver pessoas próximas, conhecidos. Vou me separar, eu não aguento mais, não sei o quê. Eu vou viver igual você viveu. Eu vou igual você, eu vou viver... Cara, eu vou largar. E eu falava pros caras, cara, você tá com o maior tesouro na sua mão, que é a sua família. Eu já tive chance de falar isso, não foi 1 nem 5, não, dezenas de vezes nesses anos, inclusive que eu fiquei solteiro. Não, eu quero viver igual o Paulão, na praia, lá em Balneário. Cara, é outra caminhada. Não é tão simples assim, Não é tão simples assim, e não é felicidade o tempo todo, não. Às vezes a gente tá ali, mas, cara, o maior bem que a gente tem na nossa vida é a nossa fé, e foi a minha fé que me fez levantar de tombos, de situações que eu sei que muitas pessoas que me criticaram não sobreviveriam, de abandono total, né? Meus amigos, muitos amigos, tirando você e a Mari praticamente, muitos amigos de infância me deram as costas, falaram mal de mim, esposa que falou mal e o cara não teve culhão pra não me defender, mas falar o que vocês falaram. Eu tive muito amigo meu que é uma esposa, o Paulinho não sei o quê, o Paulo não sei o quê, e o cara se calou e depois chegou em mim e o cara não se posicionou como amigo. Fala, cara, o cara errou, ele é meu amigo, mas ele é meu amigo, eu quero estar junto. Nem junto o cara teve. Então, eu aprendi que, cara, a nossa fé foi a minha fé em Deus, não foi igreja, não foi em pastor, não foi nada, foi a minha fé em Deus, cara, que eu sempre tive. Nenhum dia eu abandonei isso. Sim. Foi o que me levantou, me deu força para levantar. E, cara, depois disso é a minha família. Meus melhores amigos são meu pai e minha mãe. Sim. E assim, sempre eles te acolheram, sempre. Cara, até no momento que eu separei da mãe do meu filho, nem eles me acolheram tanto no começo. Falaram, vai lá, bonitão, vai lá dar seus tombos lá. Mas é normal, eles chamavam ela de filha. Também, cara, foi a época que eles pegaram o passarinho na beira da colina e falaram, vai voar. Alice Santos perguntou: como as mulheres vão ter o feminino aflorado se os homens estão cada dia mais frouxos? Cara, o mercado tá cheio de hétero top. Os caras casados, os caras raiz estão casados. O Dani, vários amigos meus, os caras raizão estão casados. Eu sou um dos poucos solteiros, título ainda visto como hétero top por alguns. Fiquem à vontade, quem quiser me julgar assim. Mas assim, os nossos conceitos, a nossa educação, a nossa formação é outra. E a gente tem... Isso já não vê mais, cara. Não vê mais. Só que assim... Eu sou um cara que não quero mais me perder nessa imagem de solteiro. Então, assim, a rede social ela vai me livrar de muita coisa. Não pelo que pensam, não, porque isso não me importa. Mas eu acho que me desfoca muito do que eu realmente quero. E o que eu quero hoje são outras coisas. E são coisas sozinho, são coisas como pai, são coisas como filho, de estar mais próximo dos meus pais, de ser um bom tio, viu? Cara, meu irmão é um baita tio pro minha cunhada, pro meu filho. Eu quero ser, pro meu Daniel, que é o meu sobrinho, eu quero ser um tiozão pra ele, tiozão gente boa, que brinca, que tira sarro. Eu tenho uma conexãozinha já com ele, que a gente tá criando ali no tempo de vida que ele tem. Nome lindo ele tem, hein? Mas eu acho que é isso que vale na vida, cara. E assim, eu aprendi muito nesse tempo, Dani, eu aprendi muito sobre conexão, sobre
energia, sobre frequência. Cara, a gente brinca com essas coisas, eu nunca me dei valor pra isso aí. Mas quantas vezes eu saía na noite e eu ficava 2 dias quebrado na cama, cansado, não fazia nada, cara, não bebia. E eu ficava ruim, mas era a minha energia que estava sendo sugada ali numa frequência de balada, de um monte de coisa que, cara, que pra mim hoje não faz nenhum sentido. Mas tá tudo bem quem vai. Tá tudo bem, cada um tem seu tempo. Momento, vai lá curtir, quebra tudo, tá tudo bem. Mas não é o tipo de pessoas, não é o tipo de convívio que tá mais pra mim. Logo, essas pessoas que estão nessa frequência, nesse rolê, cara, não são as pessoas que eu me aproximo. E não, cara, é impossível, porque é outra vida, é outra vibe. Tá pegado. Então, assim, hoje eu acho muito mais atraente, por exemplo, uma mulher que eu vejo correndo no parque, ou treinando, ou fazendo as coisas, do que uma mulher que vive na noite com o copo de uísque. Tá tudo bem, é o seu rolê. E você vai encontrar os caras na sua frequência. Eu tô caminhando para uma outra frequência e tá tudo bem. Então, assim, eu não posso me queixar do nível de pessoas que me procuram já nesses últimos 6 anos, que eu me relacionei, até nesse tempo solteiro que eu tive, pessoas super bacanas, legais, cara, totalmente equilibradas em termos financeiros, mentais. Às vezes tem uma coisa, às vezes é a fé, às vezes é uma rotina, às vezes é um comportamento que a pessoa tem, cara, que tá descasado do seu e se perde o papo, se perde a conversa. Não significa que eu não respeito essas pessoas, que eu não respeito, que eu não acredito nelas, que eu não acho que elas estão... Porque eu estou vivendo a minha verdade, elas estão vivendo a delas, e elas vão errar como eu errei. Você tem a sua caminhada de erros, eu tive a minha. Cada um vai ter a sua passada de evolução no caminho que Deus escolheu, né? Eu acredito que tudo está escrito desde o começo. Verdade. E essa era a minha história, Dani. Eu sou muito orgulhoso de ter ganhado essa consciência, ainda relativamente jovem, há 6 anos atrás eu tive essa consciência, e agora é um momento desafiador para mim, que eu mesmo me coloquei. Eu poderia continuar lá, de boa, solteirão, no Instagram, cara, mas eu quero ir pro off, eu quero me testar no off, porque eu já tô numa vida meio assim, mas eu quero sair de vez de rede social, cara, quero me desligar disso, quero parar de rodar tela, quero parar de ver até meme, cara, eu vou viver a minha vida, vou me aprofundar nos estudos, me aprofundar na terapia, me aprofundar com os meus pais, com a minha família, que é o meu prazer de estar com eles, me aprofundar na vivência com meu filho, não ficar rolando tela de celular perto do meu filho. Eu acho que também isso aí vai tirar muito disso, e eu vou ter mais tempo de qualidade com ele, comigo mesmo, com as pessoas que eu gosto, vou poder desenvolver mais e poder produzir melhor no meu trabalho. Eu acho que é tudo isso, cara. Tenho meus bons amigos, vou revê-los, né? Talvez eu perca contato de muita gente aleatória que eu veja, e talvez eu volte, e talvez não, e talvez eu volte, né? Talvez não. Tem pessoas que eu tenho um contato bem aleatório, que é de trocar meme, pessoas que trabalharam comigo, que estudaram comigo no primário, que talvez eu perca o contato. E, cara, eu vou fazer um teste. Essa é a real. Eu tô partindo para esse teste em breve. Pode ser que eu volte, pode ser que eu não volte. E eu não sei como é que vai ser. Se eu voltar, talvez eu volte num perfil mais pacato, ali, só com você, ali, minha família, para eu ver meus memes, as coisas que me interessam. Entendi. De economia, de política que eu gosto, de neurociência, de psicologia, que são temas que eu gosto, de esporte. Aí eu vou acompanhar isso aqui, mas numa versão mais light. Assim, essa exposição, esse tipo de coisa, hoje em dia, pra mim, já não é mais... Não tem mais interesse, cara. Eu acho que suga muito a minha energia, cara. Entendi. Alguma pergunta aí? Como é que tá? Tá ok? Prazer. A gente tem que preparar como que a gente vai fazer esse sorteio aí pra essa mulherada, e aí, cara. Como é que vai fazer? Eu, no caso, sugiro uma ideia. Não sei se vai funcionar muito bem. Lá, meu Fala aí pra mim. Mas o que eu tive essa ideia foi o seguinte. A gente vê... Eu peço aqui o pessoal do chat, se vocês puderem colaborar. Mandem o seu nome, que eu vou colocar em uma roleta. E quando essa roleta girar, vai ser a pessoa que cair vai ganhar o sorteio. Assistiu até o final. Então vamos lá. Então quem assistiu até o final aí... Você entendeu, Paulo? Então, praticamente é a sua audiência, Paulo. Fala pra sua audiência aí como é que vai ser dessa mulherada aí pra ganhar esses 2 brindes incríveis da Vai de Guedes. Você, meu amigo, minha amiga, pessoa que me acompanha há algum tempo, vai ser presenteado aí com o kit da Vai de Guedes, essa empresa sensacional do meu amigo Daniel. Tá ganhando cada vez mais espaço. Siga lá, dá uma força aqui, cara, é legal. Eu vejo a batalha dele todo dia. É legal você ver lá o Podpah, ver os caras lá que estão famosos, né? Mas, cara, por que não, né, ajudar uma pessoa que está começando, que está batalhando? Eu já falei para ele que ele tem talento, é uma construção, que daqui 3, 5, 10 anos ele vai ter um canal legal. Pô, eu vou pedir para vocês, vamos ajudar isso a construir, ele a construir isso, né? Um cara simples, um cara como eu, como vocês. E eu tenho o maior prazer de estar aqui, viu, Dani? De poder ajudar, de poder
de alguma forma, prazer né? é nosso, um pouco cara. das pessoas que já me acompanham há algum tempo, poder trazer, pedir pra galera se inscrever mesmo. E eu quero ver isso aqui grande, quero ver você bombando. Famoso ou não, sei que é um prazer pra você estar aqui. Pra mim, um prazer. nem se diga. Então, assim... Ter esse tempo aqui é incrível. Cara, você vai aprender muito, tenho certeza que você vai absorver várias experiências com outras pessoas. Eu tô acompanhando, tô assistindo, né? E cara, eu acho que é isso. Vamos fazer o sorteio ali, vai pegar o nome de todo mundo que acompanha até o fim, vai colocar os nomes numa roleta e vai sortear, né? Que eu tô só esperando o pessoal mandar aqui, mas se eu conseguir acessar quem estiver assistindo, né? Eu peço encarecidamente pro pessoal que tá assistindo a live, mandem qualquer coisa aí no chat para que eu possa ver os nomes das pessoas que estão assistindo, para que possa colocar na roleta pra gente começar o sorteio, tá bom? Então beleza. Então enquanto ele vai... Pode fazer ao vivo, pode até fazer depois. Certo. Terminar a live, pode ser depois. Nomes, né? E aí a gente só faz um story e manda pra galera quem foi que ganhou. Isso aí. Né? Perfeito, Continua então. acompanhando. Eu vou responder aqui. Eu vou responder sobre o que o amigo falou, e aí ele perguntou duas visões, né? Ele perguntou a minha e a sua, né? E aí o que eu espero, na verdade, que você tenha é um pouco do que eu vivo. Sim. Ou muito mais. E, na verdade, o que eu desejo pra você é que você viva experiências maiores com a que eu vivi nesses Obrigado, 20 anos de casamento com a minha amada Mariana. Meu amor, um beijo pra você, te amo. E às vezes a gente brinca, assim, até uns colegas falam assim, mas, mano, você tá nessa pegada toda... É decisão, cara. É decisão. E... se for misturar essa ideia de fidelidade, de honra, de... qual foi a palavra que você usou mesmo? Patriarcal, falei Não, coisa você aqui. falou de fidelidade e Lealdade. Pra mim tá tudo no mesmo copo. Tanto de um quanto do outro. E eu acho que a infidelidade não é só quando a gente trai com pessoa. Ela é quando a gente fala mal, né? Eu tenho alguns conhecidos que infelizmente falam mal da esposa pro outro, falam mal da esposa pro amigo ou pro familiar. E eu acho que aí vem sim lealdade, e a fidelidade, eu acho que é uma coisa só. Lealdade e fidelidade pra mim é uma coisa só. E é muito difícil, assim, eu já falei isso pra algumas pessoas, né? Eu tenho tentado aprender que a minha opinião aqui no ShimbaCast, ela não teria que ser dada. Mas eu não me aguento. Na minha você pode Mas dar. eu não me aguento. No Então, meu como episódio você, tá liberado. no seu episódio tá liberado, tá por mais que gere polêmica, Você é meu irmão, você é meu eu amigo. acho que hoje a gente tem famílias de diversas formas. Hoje, homens com homens fazem a sua família, mulheres com mulheres fazem a sua família, e mulheres e homens fazem as suas famílias. Hoje nós vivemos num mundo que não daria para viver como os nossos pais. O relacionamento dos nossos pais dificilmente daria certo nos dias de hoje. Sim, sim. A entrega que eles sempre deram um para o outro, não tem como ter a entrega de hoje. A vitrine, as oportunidades. As coisas que as mulheres vivem hoje, talvez por isso elas têm que batalhar tanto e buscar o seu lugar ao sol, é porque hoje tudo muito cobrado. Cobram de homens, não vão cobrar das mulheres. Hoje cobram muito das mulheres. E talvez as mulheres acabaram se fazendo mais fortes nesse sentido de ser mais masculinizadas, vamos dizer assim, né? Ou energia masculina, né? empoderadas, porque talvez quem começou foi os homens deixaram de ser homens. Sim, sem dúvida. Né? E aí, em algum momento, isso aconteceu. Mas o que eu acho que o que mais fica aqui, não só para a minha audiência, mas para a sua audiência, e que eu aprendi nesses meus 20 anos aí, e estou ansioso pelos próximos 20, é assim, enquanto você, Paulo, ou você aí, não decidir se relacionar para fazer o outro feliz, não vai rolar, tio. É a troca, né? É a troca. Talvez em algum momento não deu certo, porque você ou as pessoas estavam preocupados em se satisfazer, Sem dúvida, em se sem ser dúvida, feliz. sem dúvida. E o casamento, ele é renúncia. Ele é deixar de ir pro futebol 3 vezes por semana. Ele é deixar de ir com os amigos pro bar porque eu quero ter meu tempo com os meus amigos. Sabe, com aquela troca assim? Ah, não, eu preciso ter meu tempo, eu preciso ter meu espaço. Fica solteiro, tio. Eu acho que é equilíbrio, Dani. Você tem que ter as suas atividades e você tem que ter com o seu par também. Mas família é diferente. E eu vi muito diferente dentro de casa.
E hoje eu percebo o quanto que a forma como eu aplico isso na minha casa faz sentido pra mim. E Sim, é claro, não tô e cagando também regra. vai fazer para todo mundo. Não tô cagando regra. Sim, sim. Mas o que deu certo pra mim é isso, é que é ponderado até um certo ponto, né? Até onde eu vou me satisfazer e deixar uma lacuna ou deixar um buraco. Sim, sim, sim. Então, se eu escolho me casar, eu escolho pra fazer alguém feliz. E quando a minha parceira decidiu se casar pra me fazer feliz, Aí já era. não tem Aí é como o dar fluxo. errado, tio. Aí Não tem é como dar verdade. errado. E olha que eu fui sortudo demais. Deus foi muito generoso comigo, né? Porque não foi nada muito assim tão programado e essa coisa toda e enfim. Mas cara, eu desejo a você é um cara que eu amo, uma família que eu amo, o Paulo, seus pais, o Rafa, tenho pouca proximidade hoje com o Rafa, mas amo aquele baixinho lá e gostaria e quero ainda encontrar formas ainda da gente estar mais junto. Acredito que hoje ele com a sua própria família e ele com o seu próprio filho, ele me entenda bastante. Ah, sim. Porque em outros momentos, talvez sim a gente foi julgado por amigos e colegas que achavam que a gente não dava tanto tempo. Mas é porque quando você tem um pacotinho em casa e a sua esposa e a sua família, você tem as suas prioridades. Sem dúvida. E até para que ela não se desvie, né? Você precisa... Tem alguma pergunta aí? Final? Né, que eu queria comentar um negócio aqui do sorteio, né? Pode que comentar, sua então. esposa está aqui, mandou um Minha beijo pra esposa, você. Beijo. E eu queria perguntar Oi, se... Mari. Oi, Mari. Eu queria perguntar se ela pode participar do sorteio. Com certeza. Com certeza. Só não vai ganhar, participar pode. Chegou a Aí, pizza, ó. Ô, aí. coisa boa. Obrigado, hein? Vou pegar a tampa Ó, que tá vazia eu aqui, vou mas, fazer ó, aqui. Pizzaria São Pedro. Cadê meu celular? Entrega lá em São José dos Peraí, Campos. peraí. Vou comprar lá em São Cadê José meu dos Campos, celular, hein? cara? Você pegou meu celular? A Mariana respondeu aqui. Oi, Paulo. Cara. Tá com o Isaac. Deixa o Isaac chegar aqui. Tá. E... Pode falar. Então, eu já anotei aqui os nomes das pessoas que vão participar, que vai ser a Vanessa, a Aline... Você quer fazer a roleta? Faz aí que a gente faz um merchan aqui e a gente fala ainda hoje ainda. Vamos a que gente a fala pizza agora vai ainda na esfriar. A live. pizza vai esfriar. Então vai ser 2 que vai sair, certo? 2 pessoas. Então- Pra ganhar aqui kits da Vai de Guedes e a gente vai mandar entregar isso. E aí você já manda uma mensagem pra elas Certo. e já recolhe os dados pra gente poder fazer esse envio. Então tá bom. Vamos lá. Vamos fazer aqui o sorteio. Não vou estar conseguindo mostrar, mas eu vou fazer Você aqui. pode fazer aí, a gente vai resenhando aqui. E as pessoas sorteadas foram Olha aí, olha aí, olha aí. a Giovana e a Mariana. Vamos falar que é Marmelada, né, Vou falar mano? que é marmelada. Marmelada. Mas você acredita, né? Eu Nós estamos acredito. aqui. Então, Mariana, minha esposa, é isso? Isso. Já vai chegar com presente em casa. Hoje tem, hein? Vai chegar com presente em casa. Vou te falar, tio. Já quero parabenizar aí pra Mariana e pra Giovana. Quantas pessoas tinham? Tinham 13 e no caso foram 4. Acabou entrando mais uma aqui, a Natália. Ah, legal. Mas você acha justo refazer? Porque a Natália entrou agora. A Natália entrou? Entrou. Então faz o seguinte, o kit da Mariana eu vou fazer um especial pra ela e vou levar. Justo, Beleza. justo. E o da Mariana, e especial, hein? Vai E sortear o da pra mais um. Mariana eu vou sortear pra mais uma, pode rodar de novo aí. Então vamos colocar aqui o próximo nome. Só 2 aqui. Ô Paulo, vamos fazer um... Cadê meu celular? Você não vai me perguntar como é que eu estou agora? Lógico que eu vou. Não acabou ainda o podcast? Quero comer e Ó, cara, a pizza vai esfriar. Olha que pizza linda, cara. Ô, louco. Aí, Samuca. Chegou a de calabresa, hein? Ó. É boa? Boa, Samuca. Ô Paulo, Eu vou pegar pra ele, depois eu como. Vou deixar eu pego pra ele. pega um pedacinho aí. Pego só pro Samuca aqui, Peraí, depois eu como. deixa eu só... É que eu quero fazer um esquema aqui. Ô, Isaac, por favor, meu celular, filho. Eu agora tô com uma dúvida aqui. Pode- O Rodrigo pode participar? Pode participar. Pode sim. presentear. Pode, ele vai presentear a amada Tá. dele. E a Natália tá te mandando um beijo, tá bom, Paulo? Outro beijo aí, Vamos Natália. lá, então, colocar aqui o nome do Peraí, Rodrigo. E quem vai sortear vai ser o pequeno Samuca, pode ser? Vai Vamos lá. lá. Rodrigo e... Então tá. Pode apertar É isso. aqui, né? Isso. Você aperta aqui. Aí. E os nomes foram? Fala aí. Vanessa e Alice. Aê, Aê. top.
Gente, muito obrigado, viu, pelo tempo de vocês aí com a gente. Nós vamos enviar para vocês aqui os kits, tá? Muito agradecido mesmo. A generosidade aí de colocar a energia de vocês, o tempo de vocês para nos assistir aqui. Obrigado aí pelo pessoal do Paulo. E a gente vai fazendo uma resenha aí. E a gente vai mandar para vocês que ganharam já o menino vai mandar aqui para vocês as informações para vocês mandarem pra gente. A gente vai fazer esse envio. Agora eu queria fazer aqui o seguinte, Paulo. Fala pra mim, no pedaço aqui na Zona Leste, qual que é a pizza? Eu quero que você prove, meu irmão. Pega aí um pedaço. Dá Samuca, licença, vem hein? cá, eu quero que você Vem fale aqui, pra Samuca. mim. Vai lá. Eu quero que você fala pra mim qual que é a melhor prato, pizza da Zona Leste. Pega aqui o prato. Experimenta aí. Vai experimentar, Vamos papai vai lá. cortar pra você, pegar um pedacinho. Opa, veio meio cortado aqui. Como todos podem ver, eu sou bem habilidoso com isso. Olha aí, maravilhoso. Samuel, vai lá. Aviãozinho, meu bebê. Aviãozinho. Uhul! Olha, Fala aí, Leãozinho. Samuca, Fala, qual que é a melhor fala pra pizza câmera, da a Zona melhor- Leste? Essa. Como é que Pizzaria chama? São Pedro. Pizzaria São Pedro. Fala aí, Mostra lá pra telefone câmera, mostra aí gente. pra câmera. Aqui, ó, na câmera. Pra essa aqui pode ficar aí mesmo. Pode ser. Fala o telefone Aí. aí. Qual é o telefone Samuca, dele, Samuel? Qual que é o telefone pra achar a Pizzaria São Pedro? Tem que fazer esse 11? Isso, Esse aí, isso. 11. 11 95 173 traço 39 98. Isso aí. Melhor pizza da Zona Leste é a Pizzaria. Valeu, Pizzaria São Pedro. Obrigado, viu? Valeu, galera. Já quero agradecer aí também a Vai de Guedes, que tá podendo nos dar a oportunidade de ter feito esse sorteio, além da Pizzaria São Pedro. Muito obrigado pelos patrocínios. Show de bola, show de bola. galera. Galera, nós vamos ficando por aqui hoje e eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua energia aqui com a gente. Deus abençoe, obrigado mesmo, Paulo, irmão. Posso me despedir? Obrigado, se despeça. Eu queria que você falasse das suas redes sociais que você vai largar. Vou largar. Esquece isso aí. Não Ô, vou Paulo, falar. deixa eu te perguntar uma coisa aqui que eu esqueci. Como é que está o Paulo hoje, cara? Antes de me despedir de você. Tô bem saudável, né? Tá, Bem tá tranquilo. com quem, Paulo? Tá sozinho? Tá sem ninguém? Tá namorando? Sozinho nunca, né? Sozinho nunca. Nunca, né? E pode contar ou como que tá isso? Não, sem nomes, né? Mas nomes? você quase falou o nome aí. Mas Meu é. Deus. Só nessa sua fala aí. Mas assim, queria mandar um beijão pra ela. Samuel já conhece. Assunto sigilioso. Sigiloso? Queria mandar um beijão pra ela, que não tá aqui perto. Olha. Então, Eu vou mandar um kit pra ela é uma também. pessoa que eu tô conhecendo, a gente tem uma conexão bem bacana, diferente. Ah, Cara, um negócio leve, gostoso. Aconteceu, eu não tava procurando nem ela, tá acontecendo, né? Não, naquela pausa sem emoção, mas com emoção, entendeu? mesmo nessa situação, faça-a feliz. Por isso, exatamente por isso que eu tô. Essa chegada dela corrobora com esse meu momento de vida, com todas as minhas expectativas. Então, um grande beijo pra você. Você sabe quem é você. E um dia será revelado, não nas redes sociais. Mas é isso Tem aí. alguma pergunta aí, Muito final? obrigado, gente. Não é uma pergunta. Mariana Ideric está na torcida por você, Paulo. Ó, obrigado, hein? Ó, a Mari, sempre, torcida né? essa Sempre, torcida tio. Mari. Obrigado, Mari. E vou te falar, sempre esteve. Vou Sempre apresentar um estiver. dia, espero, e vocês vão curtir ela, porque é. Com certeza. Galera, obrigado pelo tempo. Vai de Guedes, obrigado. A Casa do Groove, muito obrigado pela parceria. Tamo junto sempre. E Pizzaria São Pedro, parceiro, irmão, obrigado. Agora nós vamos nos deliciar aqui com as suas pizzas. E você, por favor, continue aí se inscrevendo nos canais. Vamos lá, Daniel Chimboca lá no Instagram. Você vai fortalecer e vai fazer esse canal crescer e mostrar não só pro Instagram, mas pro YouTube que os nossos episódios, os nossos convidados são relevantes, o nosso papo é gostoso, é bacana. Isso vai fazer nós nos crescer cada vez mais para que mais pessoas venham aqui e você possa curtir cada vez mais o canal Chimbocano lá no YouTube e o Chimbasquete está lá dentro. Então não troque. Canal Chimbocano é no YouTube e Daniel Chimboca lá no Instagram. Galera, grande abraço. Meninos, muito obrigado, viu? Rian, Valeu, obrigado, meninos. Deus Valeu. abençoe. Isaac, obrigado, Obrigado, tamo tamo junto. junto. Galera, um beijo. Beijo, Paulo. Beijo, valeu, Samuca, obrigado, tamo irmãozão. junto. Valeu.